E no começo de tudo, uma garota é cercada por uma horda de goblins que ameaçam atacá-la, até que de repente, um jovem aventureiro vai ao seu auxílio, salvando a garota de ser devorada pelos monstros. E já um tempo depois, uma garota aborda um aventureiro e pede para eles formarem um grupo juntos. Mas ao ouvirem isso, todos na guilda ficam olhando para ela como se a garota tivesse dito o maior absurdo do mundo. Nisso, o jovem aventureiro pede para ela repetir o que disse. Então a garota lembra que ele está atrás de formar um grupo, portanto, ela está se dispondo a formar um com ele. Dito isso, ela se apresenta como Narcena, uma artista marcial, enquanto ele, o garoto, se apresenta como Laus, um curandeiro, mas no meio da conversa, uma funcionária da guilda chamada Amherst vai até a garota e pergunta se ela tem ideia de quem é aquele homem. E ao ouvir isso, Narcena demonstra não estar entendendo nada, então Amherst diz que ele é conhecido como Laust, o inútil, pois mesmo ele sendo um curandeiro, a única magia que ele é capaz de usar é a cura básica, e como ele é um órfão do labirinto, Laust já é um aventureiro desde a infância, mas mesmo assim, ele ainda não é capaz de usar a cura de grande área ou a cura superior, portanto, isso faz dele um completo incompetente. Embora ele não tenha uma boa fama, Amherst se lembra que ele já faz parte de um grupo chamado Lâmina do Relâmpago, mas devido à sua baixa performance, ele acabou sendo expulso desse grupo e, consequentemente, nenhum outro grupo o quer como membro. Dito isso, Amherst informa que ela não conseguirá nem mesmo pagar por uma hospedagem decente com o pouco dinheiro que ganhará se tiver ele como aliado, mas ao ouvir isso, Narcena tranquiliza, dizendo que já tem muito dinheiro consigo, e ao vê-la sendo tão descuidada, Amherst a coloca contra a parede e explica que os aventureiros daquela cidade não são pessoas tão boas assim, portanto, ela aconselha Narcena a não ficar expondo seu dinheiro em público dessa forma. Dito isso, Amherst nota que a garota aparenta ter se tornado aventureira há pouco tempo, então ela sugere apresentá-la a um grupo ótimo para iniciantes, mas para isso, ela pede para a garota lhe dar uma pequena comissão, já que ele irá ajudá-la, porém Narcena recusa a oferta e diz que já se decidiu em formar um grupo com Laus há muito tempo. E ao seguir adiante com as papeladas, Narcena fica em dúvida. Nisso, Laus explica que aquele documento à sua frente é essencial, pois sem ele os aventureiros não podem receber indicações para missões, e ao conscientizá-la disso, Laus se pede para ela assinar o seu nome no papel, e após finalmente se tornarem um grupo, os dois saem para caminhar juntos. E então Laus se informa que até o momento, ninguém terminou de explorar o labirinto de Mardad até o fim, portanto, eles ainda não sabem que tipo de monstro é o mestre do labirinto, pois ainda há muitas partes para serem exploradas, e quanto a ela, Narcena pergunta se está tudo bem entrar no labirinto logo de cara, afinal, de acordo com Amherst, eles deveriam começar pegando mais leve, já que ela é uma iniciante. Nisso, Laus explica os vários lugares que também possuem monstros igualmente perigosos, e para ele, o labirinto de Mardad é o melhor para eles explorarem, pois se eles não entrarem muito fundo no labirinto, eles não serão surpreendidos com nenhum monstro tão forte. E ao ouvir isso, Narcena nota que ele tem razão e decide seguir com ele até o local. E ao chegarem na entrada do labirinto, ela se dispõe a ir na frente, já que ela é uma artista marcial e ele é um curandeiro. E já nos corredores do labirinto, Laus se nota que toda essa empolgação da garota de fato é um ponto positivo, porém ele continua preocupado quanto à capacidade dela de lutar. Mas assim que aparecem os primeiros goblins, ela o impressiona, acabando com os inimigos em poucos segundos. Nisso, Laus recolhe as pedras mágicas que os monstros droparam e explica que aquele item geralmente é vendido para a guilda, pois essa é uma forma que os aventureiros encontram de ganhar a vida. E ao ouvir isso, Narcena pergunta o que a guilda faz com essas pedras mágicas que compram. Então Laus se informa que as pedras mágicas são imbuídas de magia, portanto, podem ser utilizadas para muitas coisas. E ao ver todas aquelas pedras mágicas, Narcena pergunta quanto ela ganhará. Nisso, Laus explica que ela não conseguirá fazer muito dinheiro com as pedras dropadas por esses monstros, portanto, ela precisará derrotar monstros mais fortes se quiser ganhar mais. No entanto, ele acredita que aquilo já seja o suficiente para cobrir a hospedagem daquela noite, porém Narcena pede para eles continuarem explorando o labirinto ainda mais fundo e promete que irá protegê-lo se algo acontecer. E ao ouvir isso, Laus sorri, dizendo se sentir reconfortado, e então eles seguem adiante no labirinto, até que de repente, Narcena quase pisa em uma armadilha, mas é salva por Laus, que a percebe a tempo. E ao ver ele agindo tão rápido, Narcena pergunta como ele sabia daquela armadilha, e Laus explica que um dos blocos no chão estava com uma cor um pouco diferente dos outros, indicando que era uma armadilha. Nisso, Narcena estranha o fato dele ter conseguido perceber algo que apenas uma classe ladina conseguiria, tendo em vista que ele é da classe de curandeiro. Nisso, Laus se informa que ele já é um aventureiro há muito tempo, portanto, ele já adquiriu muitas habilidades, incluindo algumas de classe ladina, e seguindo adiante, eles se deparam com um orc, o que deixa Laus pensativo, afinal esse tipo de monstro é considerado um demônio de nível médio, e por isso não deveria estar em um andar tão próximo à superfície. Nisso, Narcena questiona se seria melhor eles fugirem, porém Laus se diz que não, afinal eles são capazes de derrotá-lo se juntarem suas forças. No entanto, ele deixa claro que não irá forçá-la a nada caso ela não queira se arriscar. Nisso, Narcena diz estar disposta a enfrentar o inimigo, afinal, ele próprio disse que eles são capazes de derrotá-lo. Dito isso, eles se colocam frente a frente do orc, então Narcena lhe acerta o primeiro chute, e nota que o corpo do monstro é tão resistente quanto uma pedra, mas para compensar, o inimigo se movimenta de forma muito lenta, dando tempo suficiente para ela pensar em seus próximos ataques, mas no meio da batalha, ela acaba se ferindo, sendo pressionada contra a parede, então Laus intervém na luta para salvá-la, e acaba com o orc com o único golpe de sua adaga. Nisso, a garota fica espantada com a força dele, e pergunta se ele realmente
aparentemente é só um curandeiro, e ele por sua vez dá a mesma desculpa de antes, dizendo que se deve ao fato dele ser um aventureiro há muito tempo, portanto ele consequentemente aprendeu um pouco de combate corpo a corpo. Mas ao ouvir ele falando desse jeito tão simplório, Narcena diz que ele sabe mais do que apenas um pouco, como diz, e quanto ele, Lao se nota um ferimento de raspão no braço da garota, então ele logo se apressa para curá-la, e seguindo adiante, eles encontram a pedra mágica dropada pelo orc. Nisso, Narcena se impressiona com o tamanho dela, pois é bem maior do que a pedra mágica dropada pelos goblins. Nisso, Lao se explica que a quantidade de magia que essa pedra armazena também é maior, e por conta disso, eles podem vendê-la por um preço mais alto. Dito isso, ele pergunta o que ela pretende fazer a partir de agora, afinal, eles já possuem dinheiro suficiente para voltar. Mas ao ouvir isso, Narcena se coloca contra a decisão dele, pois ela ainda pretende continuar explorando o local ainda mais. E ao ver a determinação no olhar da garota, ele decide acatar o pedido dela e segue com ela explorando o labirinto. E após finalmente voltarem para a guilda, eles entregam para Amherst todas as pedras mágicas que coletaram. Nisso, ela dá uma bronca em Laus por ter levado Narcena para o labirinto, mesmo ela sendo uma iniciante. E além do mais, ela nota que uma das pedras é de um orc, o que a faz deduzir que ele estivesse levado a garota para os níveis intermediários. Porém, Laus se explica que, na verdade, esse orc estava vagando em níveis superiores, e Narcena, por sua vez, confirma o que ele está dizendo, e deixa claro que o próprio Laus a impediu de ir mais fundo no labirinto, mesmo ela tendo pedido muito. E ao ouvir isso, Amherst diz acreditar nele, afinal, ultimamente, houveram vários relatos de avistamento de orcs e andares superiores que começaram a surgir, e por conta disso, os chefões dali passaram a correr feito loucos, a fim de entender o que está acontecendo no labirinto para essas coisas estarem rolando. E ao ouvir isso, Narcena pergunta qual é a dedução deles acerca desse assunto, porém Amherst diz que não tem a menor ideia, afinal, eles jamais contariam algo tão importante para uma simples funcionária de posição baixa como ela. Dito isso, ela segue com o ritual padrão e compra as pedras que eles trouxeram com um baita sorriso no rosto, e ao vê-la com todo aquele bom humor, Narcena fica sem entender nada. Então Lao se explica que quando os funcionários da guilda compram pedras mágicas dos aventureiros que eles gerenciam, seus salários são aumentados em relação ao valor da venda, portanto, quanto mais pedras eles trouxerem para ela, mais dinheiro a Amherst ganhará. Nisso, ela vai até Narcena e pede para a garota continuar se esforçando por ela. E ao pegar a grana, Lao se fica incrédulo com o tanto que eles ganharam. Afinal, mesmo que ele fique apenas com a metade daquele dinheiro, já é 10 vezes mais do que ele ganhava antigamente. Nisso, Amherst conta que quando ele fazia parte do Lâmina do Relâmpago, ele nunca recebia sua parte do dinheiro de forma justa. E ouvir essa maldade sem tamanho, Narcena se indigna e pergunta se a guilda nunca fez nada para combater isso. Então Amherst explica que eles até poderiam mediar o pagamento dos aventureiros de forma justa, contanto que eles paguem uma taxa. E quanto a Laus, ele diz que está disposto a esquecer os problemas que passou com seu antigo grupo, pois agora seu único foco é em seu grupo atual. E após isso, Amherst vai atrás do galpão para contar o seu dinheiro, quando de repente é abordada por Hanzun, que pergunta se ele encaminhou Laus a algum grupo. E ao ouvir isso, ela logo diz que não, afinal nenhum grupo que ela o recomendasse iria aceitá-lo. E enquanto a garota que estava ao lado dele, Amherst diz que aquela era Narcena. Ao terminar de fazer essas perguntas, Hanzun segue seu caminho. Enquanto isso, Laus e Narcena são abordados por uma funcionária de uma taverna, que diz que ficou sabendo sobre os dois serem um grupo. Afinal, essa notícia já se espalhou por todo canto. E nisso, ele segue até a dona do estabelecimento e aluga 2 quartos separados para eles passarem a noite, o que deixa Narcena levemente triste, pois ela queria dividir um quarto com ele. E ao se deitar em sua cama, ela se lembra da vez que foi curada por Laus, e desde então ela já sonhava em fazer um grupo com ele. Então Narcena passou a treinar todos os dias para se tornar uma aventureira. Ao descobrir que ele estava sem grupo, a garota partiu imediatamente para aquela cidade, com o intuito de encontrá-lo e formar um grupo com ele. E embora ela tenha feito tudo isso por ele, Narcena tem a leve impressão de que ele nem mesmo se lembra dela, pois desde aquela época ela cresceu e mudou muito, e até mesmo a cor de seu cabelo já não é mais a mesma. E ao refletir mais sobre Laus, ela se questiona do porquê as pessoas naquela cidade o chamam de inútil, sendo que na verdade ele é um aventureiro muito talentoso e que pelo visto também é muito forte. Então já em um sonho, Laus se lembra da sua vida no antigo grupo, e ele se lembra de quando precisou usar sua magia para combater os ferimentos da sua parceira causados por veneno, e nisso ela pergunta se a cura dele é capaz de curar isso, e Laus diz que não, porém ele afirma que se ajudar ela a recuperar sua força física, isso consequentemente irá neutralizar o veneno. E ao ouvir isso, a garota nota que ela terá que praticamente se curar sozinha, então ela questiona sobre a serventia dele, e quanto ao espadachim Margulis, ele manda a garota parar de reclamar, e diz que eles devem acabar com aquilo logo, para que ambos possam voltar ao combate o quanto antes. E ao ouvir isso, a garota diz estar incapacitada de lutar. Nisso, o espadachim manda Laus dar um jeito nos ferimentos da garota imediatamente, porém ele explica ao seu colega que ele não pode fazer isso, e além do mais, Laus se lembra de ter dito para eles trazerem algum antídoto, mas ao ouvir isso, Margulis afirma que jamais pagaria caro por esses antídotos, sendo que tem um curandeiro no time. Portanto, ele culpa Laus por estar sendo completo e inútil, e dito isso, ele pede para a Armin ajudá-lo no combate, lançando qualquer tipo de ataque contra o inimigo. Porém, ao lançar uma simples bola de fogo, a Armin só consegue deixar o monstro ainda mais irritado. E ao ver essa cena, Margulis se vê rodeado de inúteis e decide simplesmente fugir da missão, pedindo para todo o grupo recuar. E após isso, Margulis vai até Laus e anuncia a expulsão dele do grupo Lâminas do Relâmpago. Nisso, Saber o culpa pelo fracasso da missão anterior,
já que foi graças a ele que eles não conseguiram vencer a Hydra, mas Laust, por sua vez, nota que na verdade foram eles que não estavam em seu desempenho máximo, já que ficaram acordados até o amanhecer da noite anterior bebendo. E ao ouvir isso, Margulis entende que Laust está tentando jogar a culpa nas costas dele, então Saberia sugere que eles tirem essa história limpo perguntando para a Armia de quem foi a culpa. Nisso a garota se vê sendo encarada por Saberia e Margulis e acaba cedendo à pressão, apontando para Laust como culpado pelo fracasso da missão. E após acordar desse sonho, Laust estranha o fato de ter sonhado com essa fase de sua vida tão repentinamente e deduz que talvez isso tenha o chateado mais do que ele imaginava. Nisso, ele se lembra de algo similar que ocorreu há 6 anos, quando ele já detinha o título de Laust, o Inútil. Porém, ele ainda almejava se tornar um aventureiro de primeira classe nessa época, e nesse mesmo período foi quando um outro grupo entrou em contato com ele, mas logo ao se encontrar com o grupo, Laust descobriu que eles nunca quiseram um novo integrante. No caso, eles haviam enganado e pretendiam usá-lo como uma isca viva para chamar a atenção dos monstros do labirinto. E embora isso pudesse soar um tanto cruel, Laust afirma que esse tipo de tratamento é comum para um órfão do labirinto, mas ainda assim ele relata ter achado isso algo insuportável. Afinal, ele nunca gostou da dor e nem do medo que isso causava, e obviamente também não queria morrer. E acima de tudo, ele ficou triste por nunca ter sido tratado por ninguém como o verdadeiro aventureiro que ele acreditava ser. Até que um determinado fim de tarde, ao passear por uma área de vegetação, ele se depara com uma garota com um olhar assustado e logo em seguida ele nota ela cercada de monstros. Então Laust decide ajudá-la sem nem mesmo saber o porquê de estar fazendo aquilo, e até agora ele nota que ainda não entendeu bem o motivo de ter feito aquilo no passado. Afinal, a vida de um órfão do labirinto nunca teve muito valor, porém ele acreditava que se pudesse trocar a sua vida para salvar aquela garota, isso faria com que sua morte não fosse tão inútil assim. E após ser atingido por um golpe, Laust acaba desmaiando e em seguida acorda com a garota em cima dele. E ao olhar para o lado, Laust também nota a presença da Ordem dos Cavaleiros, que ao receberem a notícia do que havia acontecido se apressaram para ir até o local ajudá-los. Portanto, no final não foi ele quem salvou a garota totalmente, e por isso ele acredita que o título de Inútil continuou combinando muito com ele. Mas mesmo ele não tendo a salvado totalmente, a garota o agradece pela ajuda e diz que graças a ele, ela se manteve segura até a chegada dos Cavaleiros. E quanto a ele, Laust sorri sem graça, mas logo nota ela com o braço ferido, então usa sua magia de cura na garota e diz que aquilo é tudo que ele pode fazer por ela. E quanto a Narcena, ela se indigna com aquele grupo de aventureiros por eles terem usado uma pessoa tão gentil como uma isca viva. Ao se dar conta do quão cruel aquilo foi, a garota começa a chorar, e em seguida ela se levanta e diz estar decidida a se tornar uma aventureira quando crescer, pois assim ela poderá formar um grupo com ele e protegê-lo. E logo após essa interação, Narcena é levada de volta para sua família de nobres. E quanto a Laust, mesmo tendo ficado emocionado com a determinação da garota, ele nota que não há como ela se tornar uma aventureira, já que ela é de uma família de nobres. Portanto, ele não criou nenhuma ilusão em sua cabeça quanto ao que ela disse. No entanto, as palavras dela foram capazes de lhe encorajar ainda mais, e isso fez querer ser um aventureiro mais uma vez. Portanto, ele procurou por uma nova mentora e continuou seu treinamento diante, mesmo sendo um curandeiro que usa apenas um feitiço de cura. E embora ele se limite a esse único feitiço como curandeiro, ao longo de sua jornada ele desenvolveu muitas outras habilidades de aventureiro. Então foi aí que ele conheceu seu primeiro grupo, no caso, o Lâminar do Relâmpago. E feito toda essa recapitulação do seu passado, Laust finalmente entende o porquê dele ter sonhado com isso, e nota que as palavras da garota que ele conheceu naquele dia foi o motivo dele ter seguido adiante e ter se tornado um aventureiro. Caso contrário, ele poderia ter desistido do seu sonho muito tempo antes, e por consequência isso, ele não teria conhecido Narcena. E enquanto se perde em seus pensamentos, ele é interrompido pela própria, que o chama para tomarem café da manhã juntos. E após isso, eles seguem para o labirinto. Então Laust pergunta se ela gostaria de ir em um andar mais abaixo daquele dia, e ela, por sua vez, responde que sim. Nisso, eles seguem até o círculo de teleporte, o que deixa Narcena impressionada, já que é a primeira vez que ela vê um. Nisso, Laust explica que esse objeto é de fato raro e não é encontrado em todos os labirintos. E no caso daquele círculo em específico, Laust diz que ele foi colocado ali por um mago logo após o labirinto ser descoberto. E ao ouvir sobre o funcionamento dos círculos de teleporte e sobre como eles são úteis, Narcena nota que seria uma boa ideia tê-los na cidade, pois isso pouparia muito tempo de todos. Mas logo após dizer isso, ela volta atrás por acreditar que a cidade seria tomada pelos monstros. Porém, Laust explica que isso não aconteceria, afinal os monstros não são capazes de usar o círculo de teleporte como os humanos. No entanto, ele informa que o conhecimento necessário para criar os círculos de teleporte foi perdido há centenas de anos, o que tornou impossível eles os criarem onde bem entenderem. Dito isso, eles entram no círculo e são teleportados automaticamente para a área que é conhecida pelos aventureiros por ser de nível intermediário, e como os monstros ali são bem mais fortes, ele pede para que ela tome muito mais cuidado. Nisso, ela se depara com um Lich e tenta golpeá-lo. Então Laust explica que esse tipo de monstro não pode ser atingido com ataques físicos, pois é um monstro feito de pura energia espiritual. E ao prestar mais atenção, Narcena nota que realmente é possível ver através do corpo daquela criatura. E quanto a Laust, ele diz que por não poderem usar ataques físicos, eles estarão em desvantagem contra aquele monstro, portanto ele sugere que eles fujam dali. Mas ao ouvir isso, Narcena se recusa e diz ser capaz de derrotá-los tranquilamente. E ao ouvir isso, ele nota que ela é do tipo de aventureira que já treinou ao ponto de conseguir ganhar controle sobre a sua prana, que no caso é uma energia espiritual que habita no corpo de todos. E quando controlado, os socos dos guerreiros que dominam prana são capazes de destruir um Lich como se fosse um monstro normal. Nisso, Narcena consegue finalmente acabar com o Lich, mas assim que volta
até ela, Lawce nota o braço da garota todo ferido, então ele usa o dispositivo mágico que aumenta os efeitos do feitiço de cura para tratar os ferimentos dela, e após ser totalmente curada, Narcena e Lawce partem para a guilda para vender todas as pedras mágicas que conseguiram naquele dia. E ao deixarem a guilda, Lawce fica surpreso, pois não sabia que a pedra de um Lich poderia valer tanto assim. E enquanto caminham pela cidade, eles se deparam com dois homens brigando feio na rua. Nisso, Lawce nota que esse tipo de situação está se tornando muito comum por aquela cidade, porém ele não sabe dizer o porquê disso. E quanto a Narcena, ela se lembra de ter ouvido a Amherst falar algo sobre isso também. Então Lawce afirma que esse tipo de gente, de fato, é um problema para aqueles que respeitam as regras locais. No entanto, ele decide deixar isso de lado, afinal eles já conseguiram o dinheiro que precisavam para passar a noite, e para ele, isso é o que mais importa por agora. E ao irem comer em um restaurante, Narcena aproveita esse momento e diz que está a fim de perguntar algo para ele há tempos. No caso, ela quer saber o que é aquele prédio estranho no fundo, já que ele não tem portas e nem mesmo janelas. Nisso, Lawce diz que também estranhou aquelas construções que há por toda parte da cidade. No entanto, ele também não tem a resposta exata do que seriam aquelas coisas, afinal, nem mesmo os trabalhadores que construíram esses prédios sabem o que são essas coisas. E além disso, eles também não sabem quem pediu para construir os prédios, o que deixa tudo mais misterioso. E embora ele não tenha resposta para isso, Lawce diz não se importar muito, contanto que essas construções não estejam prejudicando ninguém, pois até o momento essas construções servem apenas para mostrar que existem pessoas estranhas no mundo e nada mais. Mas na opinião dele, Lawce acredita que seria muito mais útil construir uma muralha ao redor da cidade do que esses prédios inúteis. E ao ouvir isso, Narcena nota que a cidade de fato não possui uma muralha, o que para ela é perfeito, pois isso permite que eles vejam o horizonte mais longe. E quanto aos problemas de invasão, Narcena acredita que eles não precisam se preocupar com isso, afinal, a cidade está cheia de aventureiros à disposição. E após voltarem para a hospedagem, eles seguem cada um para os seus quartos, porém a garota fica naquela chamando ele, mas acaba não tendo coragem e entra para o seu quarto, e lá dentro fica pensando que queria dormir junto com ele. E no dia seguinte, Margulis apresenta a nova curandeira do grupo Lâminas do Relâmpago, no caso uma garota chamada Lyra, mas que não cai na graça dos membros. Enquanto isso, um nobre fica sabendo sobre Narcena estar brincando de ser aventureira com um sujeito chamado Lawce, então ele ordena que os seus homens deem um jeito nisso, e também fica irritado por Lawce ainda estar na cidade, pois ele precisa sair de lá o mais rápido possível. E ao encontrar o alvo do grupo, Margulis passa brevemente a função que cada um deverá desempenhar, e em seguida já parte para o ataque. Porém, Lyra chama a atenção dele e diz que não poderá ir para a linha de frente como ele pediu, já que ela é a curandeira do grupo. E ao ouvir isso, ele estranha aquela situação e a lembra que Lawce sempre ia para a linha de frente, mesmo ele sendo um healer como ela. E ao ouvir esse nome, Lyra nota que está falando do sujeito que ocupava seu posto antes dela entrar no grupo. Então ela fica ainda mais indignada, pois eles estavam fazendo um healer ir para a linha de frente. Porém, Margulis diz que Lawce conseguia correr mais do que ninguém, e além disso, ele fazia alguns bons ataques de vez em quando. E ao ouvir isso, Saberia se lembra que foi o próprio Lawce que cortou as cabeças da Hydra logo à frente. E ao ouvir que um healer foi capaz de fazer isso, Lyra fica espantada, e quanto ao Margulis, ele decide deixar a garota na retaguarda mesmo, já que ela não consegue atacar como Lawce, mas para compensar, ele pede para ela usar feitiço de antídoto. Nisso, ela aceita essas condições, então Margulis retorna ao combate, prometendo que aquela Hydra dará o seu último suspiro ainda naquele dia. Enquanto isso, Lawce e Narcena retornam para a guilda com mais pedras mágicas dos andares intermediários, o que deixa a Amherst visivelmente contente. No entanto, ela pede para Lawce não forçar a garota além do limite dela. Nisso, ele afirma que tomará todo o cuidado necessário, afinal, eles são um grupo pequeno, de apenas 2 pessoas. E ao ver que ele está sendo cauteloso, Amherst se lembra que além disso, ele também deve ter noção que é o limite para o que um grupo de apenas 2 pessoas podem fazer. Portanto, ela sugere que ele comece a cogitar adicionar novos membros para a equipe. E embora ele também concorde com ela, Lawce diz que pretende deixar as coisas como estão por enquanto. Nisso, Amherst se lembra que eles de fato estão ganhando muito dinheiro mesmo sendo só eles dois. Então, ela sugere que eles aluguem uma casa particular para servir como a base de operações dele. Afinal, em uma hospedaria há um limite para a quantidade de equipamentos e itens que eles podem armazenar. E fora isso, o custo das hospedarias costuma ser elevado. E quanto ao Lawce, ele se lembra que o grupo da Lâmina do Relâmpago também alugou uma casa quando eles trabalharam juntos. Porém, Lawce dormia no depósito enquanto os outros aproveitavam a casa por completo. E ao ouvir esses relatos dele, Amherst diz que foi ótimo para Lawce ter sido expulso daquele grupo, já que ele sempre era abusado por todos. Enquanto isso, Margulis se lamenta pela derrota que sofreu para Hydra e se queixando porque eles levaram aquela surra colossal. Nisso, Lyra explica que eles perderam porque Margulis resolveu atacá-la de frente, mesmo ele não tendo força suficiente. E ao ouvir isso, Margulis começa a reclamar com ela, porém Lyra o manda ficar quieto para que ela possa se concentrar em curar a Armia. E quanto a Saberia, ela acaba confessando que Lawce era realmente muito mais útil do que eles imaginavam, pois além de fazer o que lhe era exigido, ele também nunca percebeu quando ele lhe dera um salário menor do que o deles. E ao perceber que Saberia está certa a respeito do Lawce, Margulis começa a reclamar mais ainda e se arrepende por tê-lo expulsado do grupo. E o Saberia pergunta se Margulis sabe algum jeito de trazê-lo de volta. Então Margulis diz que basta lhe dizer para ele voltar e Lawce irá obedecê-lo na hora. Afinal, eles fazem parte de um grupo famoso e muito requisitado, o que torna quase impossível a possibilidade de alguém recusá-los. Enquanto isso, a Armia finalmente
desperta e diz estar se sentindo melhor do que antes. Nisso, Lyra se apressa para pegar algo para a garota comer. E no caminho ela nota que Margulis e Saberia desapareceram do nada, mas segue com as suas atividades normalmente. E quanto a Margulis, ele finalmente encontra Lawce e manda ele se alegrar, afinal ele está disposto a aceitá-lo de volta em seu grupo. E além do mais, Margulis deixa claro que passará a pagar o salário de forma justa dele, e quanto ao salário menor que ele recebia antes, Margulis dá desculpa de que acabou errando nos cálculos anteriormente e por isso ele acabava recebendo menos. No entanto, ele promete não cometer mais erros dessa vez, e no meio da negociação dos dois, Lawce diz obrigado para ele. Então Narcena entende isso como um sim e entra no meio dos dois dizendo que Lawce não irá voltar para o grupo dele nunca mais, afinal agora ele já está em parceria com ela. E ao ouvir isso, Margulis manda perguntar para o próprio Lawce o que ele acha de sua oferta, e ele por sua vez explica ao Margulis que disse obrigado apenas para agradecer a oferta feita. No entanto, Lawce deixa claro que não poderá mais voltar para a Lâmina do Relâmpago, pois agora ele já tem uma outra parceira de equipe. E ao ouvir isso, Margulis tenta jogar Narcena contra ele, dizendo que ela deve estar querendo usá-lo para o seu benefício próprio. Portanto, ele manda Lawce abrir seus olhos para aquela armação da garota, afinal Narcena nunca o considerou o companheiro dela. E ao ouvir ele apontando o dedo na cara de sua parceira, Lawce segura ele pelo braço e diz que mesmo não guardando o rancor da maldade que sofria na mão do grupo da Lâmina do Relâmpago, ele ainda não irá perdoá-los se eles fizerem algum mal para Narcena. E dito isso, Lawce deixa a guilda com Narcena, então Margulis vai até a Mihesse e pede para ela apresentar um novo aventureiro para o seu grupo. E ao ouvir ele gritando por um parceiro forte, um aventureiro vai até ele para se candidatar. Nisso, Margulis saca sua espada e desafia o sujeito para um teste. Nisso, o homem derruba a espada de Margulis com apenas um ataque facilmente, o deixando vermelho de vergonha. Então ele desconversa, dizendo que estava apenas pegando leve com ele. Dito isso, Margulis decide levar o sujeito com ele, porém Saberia pergunta se ele realmente irá confiar em um homem que mal mostra seu rosto. Nisso, Margulis diz que basta confiar na espada dele, afinal, isso por si só já é o suficiente. E além do mais, eles precisam derrotar a Hydra de qualquer forma, caso contrário, eles não conseguirão manter a reputação da Lâmina do Relâmpago intacta. Nisso, ele pergunta o nome do tal aventureiro que irá com eles. Então o sujeito quase deixa escapar seu nome real, mas consegue disfarçar a tempo e diz ser Shig. E no dia seguinte, ainda de manhã, Sheila bate na porta de Lawce para informá-lo da visita que está o esperando. Nisso, ela também chama por Narcena, que já estava ali de olho, pois isso também tem a ver com ela. E ao ir até as pessoas em questão, Lawce se depara com Lyra e Armia, que ficam fazendo vários rodeios sem chegar a lugar nenhum. Nisso, ele pede para elas pularem logo essas preliminares e irem direto ao assunto. Então Armia diz que eles precisam da ajuda dele, e quanto a Lyra, ela entra no meio da conversa para explicar melhor toda a situação, e diz que Margulis está planejando caçar aquela Hydra que ele está obcecado já faz um tempo, e para isso ele contratou um novo guerreiro que o deixou animado e cheio de esperança novamente. Nisso, Lawce nota que Margulis é de fato muito otimista, porém Lyra deixa claro que até mesmo para o otimismo dele há um limite, afinal, ele está indo para a batalha sem ter noção alguma de nada, e para Lyra, ele só irá aprender a lição quando alguém acabar morrendo. Ao ouvir isso, Armia afirma que se não fosse por Lawce ter cortado a cabeça da Hydra, todo o grupo já teria sido aniquilado, e quanto ele, Lawce fica curioso para saber o que exatamente elas precisam. Então Armia explica que as feridas da Hydra ainda não foram curadas, portanto, eles só poderão derrotá-la caso ele esteja ao lado deles. E ao ouvir isso, Lawce deduz que ela esteja pedindo para ele voltar para a Lâmina do Relâmpago, então Armia afirma a dedução dele. Nisso, Lawce nota que Margulis nem mesmo disse a elas sobre a conversa que eles tiveram, e quando na cena, ela pergunta o porquê de Armia estar tão determinada a ajudar aquele grupo e seu líder. Então Armia diz que mesmo Margulis sendo tudo que não presta e mais um pouco, ele ainda assim é um companheiro dela, já que eles estão no mesmo grupo. E ouvir isso, na cena perde a cabeça e a lembra que Armia nunca fez nada quando viu os outros membros maltratando Lawce, mesmo ele também sendo companheiro de equipe dela na época. Nisso, Armia diz que apenas estava com medo de ser expulsa do grupo e por isso não se opôs a nada que Margulis fez contra Lawce. E embora ela saiba que ele agiu errado esse tempo todo, Armia diz que ainda assim não pode deixá-lo para trás. Dito isso, a garota começa a chorar. Então Lyra explica que a garota esteve querendo pedir desculpas para ele esse tempo todo, portanto, ela pede para que Lawce ao menos aceite a desculpa dela. Nisso, ele estende a mão para a garota e diz que já avisou Margulis que não guarda rancor nenhum dele ou do seu grupo. E ao ouvir isso, Armia pega na mão dele e o agradece, e quanto a Lawce, ele diz que mesmo não guardando rancor deles, ele ainda assim não pretende voltar para o Lâmina do Relâmpago, assim como disse ao Margulis. Eu conversar a sós com Lyra, na cena pergunta se há um jeito dela sair do grupo com Armia, e ao ouvir isso, Lyra diz que já teria saído do grupo se soubesse como levar Armia com ela. E enquanto a ouve falando, Lawce se lembra de quando Margulis havia dito que a nova curandeira era uma completa inútil, então ele informa que Lyra também terá muitos problemas com aquele grupo. E ao ouvir isso, Lyra deduz que ele esteja dizendo para ela sair do grupo e deixar Armia para trás, porém ela deixa claro que não fará algo tão cruel assim, pois ela nem teria como. E após isso, ela vai até Margulis para conhecer o novo integrante que ele trouxe, e acaba o reconhecendo antes deles falarem, chamando ele de Sig, porém Margulis a corrige e diz que o nome dele é Shig. Nisso, Lyra chama Sig de canto para conversar e pergunta o que ele está fazendo ali, porém ele se faz desentendido e continua agindo como se não a conhecesse, e de repente, Lyra nota ele com a espada de
de um cara chamado Ronaldo e pergunta se ele havia roubado. Nisso, Sig a repreende, diz que na verdade ele herdou aquela espada do seu mentor. Em seguida, ele indaga sobre a pessoa chamada Ronaldo. Afinal, ele relata nunca ter ouvido o nome antes e ao vê-lo se fazendo de bobo, Lyra decide deixar esse assunto de lado e o chama de Shig, ironicamente. E após isso, todo o grupo parte em direção a Hydra, dispostos a matá-la de uma vez por todas. Porém, enquanto isso, Narcena e Lawce passam por uma região próxima ao lar da Hydra e ele fica olhando para lá, apreensivo com o que vai acontecer com aquele grupo. E nisso, após ser salvo por Narcena, Lawce a agradece pela ajuda e quanto a garota, ela decide continuar indo adiante com o trabalho. Porém, Lawce resolve dar uma pausa, ouvir o estômago dela roncar e diz que mesmo ela conseguindo seguir adiante, o estômago dela não pensa o mesmo. E ao ver ele rindo da situação, Narcena se estressa com ele, porém Lawce apenas a chama para eles irem almoçar. Nisso, Narcena se acalma no mesmo instante e ao montarem a mesa, eles notam que tem mais comida que o necessário para 2 pessoas, devido ao fato da dona do estabelecimento ter dado comida a mais para eles. Nisso, Lawce fica um tanto confuso, mas diz para eles apenas terminarem com aquela comida, já que ela está ali. E durante a refeição, Lawce explica um pouco mais sobre o monstro Hydra, que no caso é uma criatura muito feroz e venenosa, além de ter um corpo todo coberto por músculos fortes. E ao ouvir os detalhes sobre esse monstro, Narcena se assusta e começa a ficar ainda mais preocupada com Armia. E quanto ao Lawce, ele continua sua explicação a respeito do monstro e diz que a Hydra é muito difícil de ser encontrada em qualquer lugar, pois ela costuma viver apenas entre os monstros de alto nível. E de acordo com essas informações, surgiram várias maneiras de lidar com Hydras após muitos estudos, como por exemplo, formas de lidar com o veneno delas, que pode ser fatal na maioria dos casos. Porém, um antídoto especial foi desenvolvido para tratar esse veneno e está disponível para compra em Marmot. E ao ouvir isso, Narcena se lembra que Lyra não comprou esse antídoto, o que acaba deixando ela totalmente vulnerável. Nisso, Lawce explica que esse antídoto é muito caro, portanto, a única coisa que o grupo de Lyra pode fazer é colocar suas esperanças na magia de desintoxicação dela. E ao ouvir isso, Narcena abaixa a cabeça com um semblante triste, porém Lawce a conforta e diz que a habilidade de Margulis com a espada é muito boa, portanto, ele pede para Narcena não julgar o sujeito apenas por sua aparência. E quanto a Saberia, Lawce descreve como uma guerreira ágil de primeira linha, portanto, mesmo a Hydra tendo muitas cabeças e um alcance de visão amplo, Saberia é capaz de se esgueirar além da visão da Hydra. Mas ao ouvir essa forma positiva como ele descreve o grupo, Narcena diz que ele possui opiniões muito favoráveis em relação à espada de raios, porém Lawce diz que ele está apenas falando a verdade sobre o grupo. E ao seguirem adiante, Narcena nota que eles sempre frequentam o mesmo labirinto, que está deixando ela enjoada, então ela sugere que eles continuem pelos pântanos, já que o local não é tão afastado dali. Enquanto isso, Margulis e os outros seguem desafiando a Hydra, até que de repente, Margulis nota que Shig aparentemente se conteve ao cortar a cabeça da Hydra e cessou seu ataque de propósito. Nisso, Shig explica que deixou aquela última cabeça justamente para Margulis cortar, afinal, ele não quer roubar todos os créditos. E ao ouvir isso, Margulis nota que Shig entendeu como as coisas funcionam por ali, então ele parte para o ataque, porém acaba falhando ao tentar avançar na Hydra de frente. E quanto a Saberia, ela começa a atrair a atenção do monstro para um outro lugar e com isso, Margulis finalmente consegue desferir os seus ataques contra o inimigo. Enquanto isso, Armia segue lançando seus feitiços contra o monstro, que mesmo sendo fracos, não são completamente inúteis. Mas no meio do combate, a Hydra acerta uma pedra em Armia, cessando totalmente o ataque da garota. Em seguida, a Hydra começa a se aproximar dela e transforma o medo dela em energia. E ao ver aquela mana sendo gerada naquela área de pântano, todos ficam confusos, afinal esse tipo de energia só deveria ser gerada nas profundezas de labirintos. Enquanto observa os próximos movimentos da Hydra, Margulis nota o inimigo fazendo algo suspeito. Nisso, Lyra explica que o inimigo está sofrendo uma espécie de mutação que ocorre após o monstro absorver uma quantidade enorme de magia, e tendo o corpo modificado com essa mutação, o inimigo acaba por melhorar as suas habilidades em um nível surreal. E embora Lyra já soubesse disso, ela se impressiona por estar presenciando algo do tipo em um ambiente como aquele. E quanto ao Shig, ele pede para Lyra cuidar dos ferimentos de Armia e sugere que ele recue naquela luta. Mas ao ouvir isso, Margulis se recusa a recuar, ainda mais tendo em vista o quão longe eles já chegaram. E além disso, Margulis o tranquiliza, dizendo que também é capaz de cortar a cabeça de uma Hydra. Dito isso, Margulis avança para cima da Hydra com toda a sua força, mas ao diferir o seu ataque, a espada dele acaba se partindo ao meio. Então o monstro ataca de volta, porém Lawce aparece bem na hora para salvá-lo. Nisso, Shig nota que ele é um curandeiro, portanto, Shig o manda deixar aquela luta com ele e pede para Lawce ir cuidar de Armia. E ao analisarem o estado de saúde da garota, Lyra diz que ainda é muito cedo para dizer se a garota vai ficar bem ou não. E além do mais, o fato dela ser uma maga a torna mais tolerante à magia, portanto, feitiços de cura não lhe causam tanto efeito. Mas mesmo com esse obstáculo em sua frente, Lawce se apressa e usa sua magia de cura nela repetidas vezes. Porém, ao ver ele usando o feitiço básico de cura, Lyra diz que aquilo será como enxugar gelo, tendo em vista o estado em que a garota se encontra. Porém, Lawce continua lançando sua magia várias vezes, sobrepondo uma na outra. E ao ver aquilo, Lyra afirma que essa estratégia não resultará em nada, afinal, não é possível curar um resfriado rápido apenas aumentando a dose das medicações. E ao ver isso, Margulis diz que nunca pegou um resfriado, portanto, ele não entende o que ela quis dizer com aquilo. Isso daqui é uma piada que funciona melhor para japonês, porque lá dizem que idiotas não pegam resfriados. E nisso, Lyra continua reclamando daquela estratégia de Lawce, pois ela nunca ouviu falar de alguém que sobrepõe feitiços de cura. Mas mesmo com a reclamação da garota,
Laos segue com seu plano, até que no fim, Armia realmente abre os olhos. Nisso, Laos se desculpa por ter demorado tanto para ir salvá-los, porém Armia o agradece e volta a apagar. Nisso, na cena fica preocupada com a garota, porém Laos se explica que ela apenas adormeceu. Enquanto isso, Shig nota que a Hydra aparenta estar solicitando um combate com Laos, e ouvir isso, Narcina se coloca à disposição para ajudá-lo naquele combate. E embora ele a deixe participar, Laos manda ter noção do seu limite. Portanto, se ela notar que as coisas estão ficando muito perigosas, ela deve recuar imediatamente. E quanto ao Margulis e os outros, eles decidem ficar de fora daquela luta, deixando tudo nas costas de Laos, Narcina e Shig. Enquanto assiste a luta, Margulis estranha o fato da espada de Shig nunca quebrar. Nisso, Lyra explica que ele está portando uma espada mágica, que no caso é uma espada lendária que armazena um grande poder. E ouvir isso, Margulis fica ainda mais curioso a respeito de Shig e da sua identidade real. Enquanto isso, Narcina acaba sofrendo um ataque da Hydra, que a deixa apagada no chão. Nisso, a Hydra faz a garota de refém e começa a chamar apenas Laos para enfrentar. E vendo essa cena, todos ficam sem entender nada, pois não esperavam um comportamento racional vindo de um simples monstro. Nisso, Lyra explica que ao sofrer a mutação, a inteligência e perversidade do monstro evolui junto com seus corpos. E quanto ao Laos, ele pede para que todos fiquem ali de fora daquela luta, pois ele irá acatar o pedido da Hydra. Mas com poucos segundos de luta, Laos acaba derrotado e cai no chão quase apagando. Porém, aquele homem que havia pedido para Laos sair da cidade acaba vendo que as coisas vão ficar um pouco mais complicadas, e o garoto acaba se levantando e recuperando suas forças com uma aura azul misteriosa em seu corpo. E ao verem ele com aquele semblante diferente, todos ficam sem entender o que tá rolando. E quanto ao Laos, ele acaba com a Hydra rapidamente, disparando apenas um combo de ataque, mas logo em seguida, Laos cai apagado no chão. Porém, Lyra usa seu antídoto para acordá-lo, e assim que ele volta à consciência, ele questiona por Armia e descobre que ela ainda está inconsciente. Porém, ela já não está mais correndo risco de vida. E quanto aos outros, eles comentam sobre a forma que Laos se sumiu agora há pouco, quando derrotou a Hydra, mas ele aparenta não saber disso. E já Margulis, ele aproveita essa oportunidade para puxar o saco de Laos, e diz que com ele, o grupo com certeza conseguiria até mesmo derrotar o mestre do labirinto de Mardads. Mas ao ver toda aquela puxação de saco, Sabério lembra que o mestre do labirinto nem mesmo foi encontrado. Então Margulis deixa esse assunto de lado e foca na divisão do dinheiro que eles conseguiram com a Hydra. Porém, ele decide dividir o dinheiro apenas entre ele e Laos e Sabéria, já que eles foram os que mais colaboraram para o combate. E quanto a Armia, Margulis a descarta completamente, pois além dela não ter feito praticamente nada, eles nem ao menos sabem se ela voltará a abrir os olhos algum dia. E, além disso, ele se lembra que pode simplesmente vender a garota caso não seja mais útil. Afinal, há sempre muitos esquisitões por aí que gostariam de usá-la como um instrumento de prazer. E ao ouvir todos esses absurdos, Narcina derruba com um soco na cara. Nisso, Margulis começa a reclamar, e lembra que agressões físicas são proibidas pela guilda. Portanto, ele afirma que ela será suspensa da guilda se continuar quebrando as regras. Porém, todos ao redor disfarçam, dizendo que não viram nada do que a garota fez. Mas Sabéria fica do lado de Margulis e se dispõe a testemunhar a favor dele na guilda. E ao ouvir isso, Shig não fica quieto e se lembra que Margulis havia dito agora há pouco sobre a possibilidade de vender a Armia, que por sua vez se caracteriza como o tráfico de pessoas. E para piorar ainda mais essa história, Lyra se lembra que o plano de Margulis era vender a garota para algum aristocrata degenerado, o que torna esse crime ainda mais sério. E ao ouvir isso, Shig faz uma cara cínica de espanto e diz que não poderá tolerar isso. Portanto, ele pede para os seus amigos o acompanharem até a guilda para fazer essa denúncia. E chegando na guilda, Margulis descobre que Shig era na verdade um aventureiro oficialmente enviado pela guilda dos aventureiros na cidade real. E ele por sua vez explica que Shig é apenas um disfarce, afinal o nome verdadeiro dele é Sig. Nisso, Amires pergunta a razão de alguém tão importante como ele estar ali. Nisso, Sig explica que os aventureiros oficialmente sancionados têm autoridade para gerenciar outros aventureiros. Portanto, ele está ali para ver como a segurança pública daquela cidade está. E durante as suas buscas, ele acabou chegando ao grupo de Margulis, que agora será expulso da guilda devido às suas infrações, e eles provavelmente também acabarão presos. Mas ao ouvir isso, Laos se chama Sig para conversar e pede para ele livrar Margulis e Sabéria daquela punição. Tá vendo? Por isso que os caras não aprendem, toda hora estão passando a mão na cabeça dele. Era um líder bosta, te roubava, mas não, tem que ser bonzinho, deixa eles ficar livres, deixa eles fazer mais merda. E nisso, Sig decide acatar o pedido de Laos, mas manda Margulis e o resto do grupo irem embora daquela cidade. Porém, Sig decide continuar fazendo uma ronda por ali, para evitar que aquele casalzinho de bandidos siga causando problemas aos outros. E contando a cena, ela se desculpa com Laos por ter pedido para eles irem ajudar o grupo. Afinal, foi isso que quase causou a expulsão deles da guilda. Mas ao ouvir isso, Laos deixa claro que não está chateado. Enquanto isso, Sig pede para Lyra formar um grupo com ele, para que assim eles possam continuar fazendo uma vigia mais eficiente em Mardads. Nisso, Lyra se dispõe a montar um grupo com ele, mas pede para ele acrescentar a Armia também. E nisso, Sig aceita a condição dela sem nenhum problema. Afinal, ele precisa ficar ali, pois ele tem mais alguém que precisa ficar de olho por um tempo. E enquanto conversam com Sig e as outras, Narcina e Laos descobrem que eles três irão formar um grupo. Embora Narcina se assuste com aquela informação tão repentina, ela nota que eles estão com uma excelente formação de grupo. Porém, Laos se preocupa com Armia e pergunta se ela está de acordo com formar um grupo com aqueles dois. Nisso, Armia responde que sim, afinal, ela não teria outro lugar para ir. Além disso, Armia se sente em dívida com Lyra, já que ela salvou sua vida. Mas ao ouvi-la falando isso, Lyra deixa claro que já pediu para Armia não levar aquilo tão a sério. Porém, a garota insiste em devolver o favor com todo o seu empenho. E
quanto ao Sig, ele diz que foi uma boa ideia ter aceitado Armin em seu grupo, pois a garota de fato está empenhada em retribuir o favor de Lyra. E ao ouvir isso, Laos parabeniza a Armin por ter encontrado novos parceiros de equipe, e após deixarem o local, na cena pergunta ao Laos o que eles farão primeiro naquele dia. Então ele diz que eles devem ir primeiro para a guilda, afinal, como o dia anterior foi muito agitado, ele acabou se esquecendo de vender as suas pedras mágicas da Hydra, e além disso, ele sugere que eles peguem algum outro tipo de missão, afinal, para eles serem aventureiros por completo, é necessário fazer todo tipo de missão, além de ficar apenas derrotando monstros e vendendo seus cristais, pois só assim Narcina poderá ganhar mais experiência. E ao ver ele a tratando com todo aquele cuidado, Narcina fica levemente corada e apressa o passo para a guilda, deixando Laos para trás, mas assim que eles chegam na guilda, Narcina logo sente um clima pesado no ar, então as pessoas ao redor começam a cochichar sobre a luta de Laos contra a Hydra, e nisso ele chama Narcina para o canto para conversar e explica que as notícias de que eles derrotaram a Hydra já se espalharam por toda a cidade, portanto, ele pede para ela tomar mais cuidado de agora em diante, afinal há muitos bandidos que querem roubar as pedras mágicas que esse tipo de monstro dropa, e de repente Marnell aborda Laos e pede para eles conversarem a sós, porém Laos já começa a desconfiar daquele sujeito, já que ele está cercado de aliados. Nisso, Marnell manda todos seus amigos saírem dali um pouco para ele conversar a sós com Laos, e embora os aliados dele também quisessem ficar ali para ouvir a conversa, eles entendem o ponto de Marnell e deixam o local imediatamente. Nisso, Marnell entende seus homens, afinal de contas, Laos ter derrotado uma Hydra é algo que deixaria qualquer um curioso mesmo. Enquanto observa aquele homem, Narcina demonstra estar preocupada com ele e diz ao Laos que ele não aparenta ser uma pessoa bem intencionada. Nisso, Laos afirma que Marnell e seus homens, de fato, estão atrás das pedras deles, porém Marnell toma um outro caminho. No caso, ele se desculpa com Laos sobre Margulis e diz que todos da guilda sabiam das perversidades que Margulis fazia com Laos, e mesmo assim eles nunca fizeram nada, pois achavam que esse problema era algo pessoal do grupo em que Laos estava, portanto cabia apenas a ele resolver o seu problema sozinho. E para piorar as coisas, alguns dos aventureiros ainda foram além e apelidaram Laos de o inútil, o insultando por suas costas. Embora Marnell nunca tenha feito nada diretamente ao Laos, ele entende que as suas ações não podem ser perdoadas tão facilmente. Nisso, Narcina concorda com Marnell, dizendo que ele realmente não pode ser perdoado tão facilmente. E ao notar o empenho da garota em odiá-lo, Marnell pergunta o que ele pode fazer para Laos perdoar as suas falhas. Então ela o manda começar ficando ajoelhado por 3 dias e se desculpando com ele durante todo esse tempo. Mas ao ouvir o pedido dela, Marnell fica em choque, porém Narcina lembra de todos os anos de sofrimento que ele e os outros aventureiros fizeram Laos passar, e diz que 3 dias não são nada se comparado ao que eles fizeram. E quanto ao Laos, ele pede para Narcina parar de propor aquelas coisas, caso contrário, as pessoas começarão a achar que ele é a pessoa perversa dessa história. E dito isso, Laos reafirma que ainda continua sendo apenas um curandeiro inútil, por mais que ele realmente tenha derrotado a Hydra. Portanto, ele continua aceitando o rótulo de inútil que as pessoas atribuíram a ele e pede para eles continuarem o chamando assim. Isso, Marnell acata o pedido dele e diz que se Laos tiver algum problema no futuro, basta ele pedir a sua ajuda. E após isso, Laos leva suas pedras de Hydra para Amherst, que fica espantada ao ver aquela pedra preciosa que eles trouxeram. E, além disso, ela nota que há uma mutação na pedra e por conta disso, o valor final do material será alterado. Nisso, Laos e Narcina deduzem que a pedra valerá menos, porém Amherst os corrige e diz que na verdade a pedra irá valer 10 vezes mais, pois mutações de monstros não acontecem com tanta frequência, o que faz com que suas pedras sejam muito mais valiosas. Nisso, ela explica que a mutação requer uma quantidade absurda de mana para ocorrer, e justamente por isso, uma mutação costuma ocorrer apenas nas zonas profundas do labirinto. Mas ao ouvir isso, Laos se lembra que a saída estava nas zonas de pântano, e embora haja a possibilidade da magia se acumular fora dos labirintos, Amherst diz que é muito improvável que essa mana se acumule tanto ao ponto de provocar uma mutação. E quanto ao Laos, ele se lembra também da vez em que encontrou um orc de nível superior em uma área que ele não deveria estar, portanto ele acredita que esteja acontecendo algo estranho por ali. E ao ouvir isso, Narcina pergunta se a guilda não deveria tomar medidas contra esse tipo de situação. Então Laos diz que ela está certa e sugere que a guilda organize uma equipe de expedição para identificar a fonte desses acontecimentos suspeitos. E no meio da conversa, Hanzun aparece por lá e diz estar disposto a ouvir sobre esses problemas que estão acontecendo. E ao ler o relatório, ele descobre que há monstros de nível intermediário se espalhando pelos níveis superiores, além de ter uma mutação confirmada fora do labirinto. Ao ler todo o relatório, ele nota que esses acontecimentos de fato são incomuns, porém Hanzun diz que a guilda já está com outros assuntos para resolver e não podem dar atenção para isso agora, mas ainda assim Laos tenta insistir naquilo, pois acredita que muitos aventureiros estão correndo risco com esses acontecimentos estranhos que estão ocorrendo a rodo. Mas ao ouvir isso, Hanzun o trata com total grosseria e sugere que ele vá embora da cidade caso esteja com medo. Ao voltar para Amherst, a garota comenta sobre Misty, o mestre da guilda, e o descreve como um homem idoso que vive trancado em seu escritório devido à sua idade avançada, e justamente por isso Hanzun acabou sendo responsável por administrar a filial, porém todos os funcionários o temem por ele sempre cobrar a perfeição de todos. E quanto ao Laos, ele muda de assunto e pergunta pelas missões que estão disponíveis para fazerem. Nisso, Narcina
começa a reclamar de algumas missões, por achar elas incompatíveis com o trabalho de aventureiro. Porém, a Amy dá um peteleco na testa da garota e fala que se ela tá sendo paga, é um trabalho. Então, de repente, ela encontra o trabalho para eliminar monstros e decide ficar com ele. Porém, a Amy explica que o trabalho consiste em resgatar uma fênix que pousou perto de um círculo de teleporte dos níveis intermediários. E embora a missão remunere bem, a Amy diz que eles devem ao menos ter um mago na equipe para fazer a missão. Eu verei isso na cena e Laos se lembram na hora do time de Armia e chamam eles para irem naquela missão. E em seguida, eles andam pela cidade em busca dos itens necessários que eles precisarão para a missão, até que de repente, na cena é abordada por Halma, uma garota que ela não vê há tempos. Então, na cena deduz que o pai dela seja o responsável por tê-la mandado ir ver a garota. Nisso, Halma confirma a dedução dela, e quanto ao Laos, ele se espanta ao ver aquela garota e revela que Halma era sua mestra. E ao se reunirem para comer algo, Halma revela que Laos era um aprendiz incrivelmente ruim. Enquanto isso, Laos volta a falar com Nassena e pergunta como ela conheceu sua mestra. Nisso, Nassena explica que Halma era uma velha amiga do seu pai. Portanto, ela nem imaginava que Halma era a mestre dele. E quanto a Halma, ela nota eles conversando entre si, deixando ela de lado e começa a reclamar, pedindo para os dois prestarem mais atenção quando ela estiver falando. Então, ela direciona a conversa para assuntos a respeito da família de Nassena, e por se tratar de assuntos familiares, ela pede para Laos deixá-las a sós, porém ele se recusa a sair. E explica que agora ele e Nassena formaram um grupo, portanto, ele já não é mais um estranho para ela. E além do mais, ele deduz que Halma esteja lá para levar Nassena de volta para casa contra sua vontade. Nisso, Halma lembra que mesmo que esse seja o objetivo dela, Laos não iria conseguir impedi-la de fazer nada, mesmo estando ali na mesa com elas. Porém, Laos manda ela tentar para ver, então Halma tenta atacá-la com as suas chamas, porém Laos se desvia do ataque, demonstrando que evoluiu essas habilidades desde a última vez que eles se viram. E ao voltarem para o assunto principal da mesa, Nassena explica que deixou uma carta para seus pais, dizendo que ela iria se encontrar com um moço em outra cidade. Portanto, ela pede para eles não se preocuparem tanto com ela, mas ao ouvir isso, Laos nota que ela não tem noção alguma, afinal uma carta que diz que ela irá se encontrar com um homem desconhecido só deixaria os seus pais ainda mais preocupados. E, além disso, Halma pergunta para Nassena o porquê dela ter saído de casa com tanta pressa. Nisso, ela se lembra que havia colocado homens do seu pai para ficar vigiando o garoto. E ao saber que ele foi expulso, ela decide se apressar para formar um time com ele, pois essa seria sua única chance de se aproximar do garoto. Mas nisso, Laos sugere que ela volte para casa e se acerte com seus pais. Porém, Halma diz que ela não precisa voltar para casa, afinal o pai dela não se opõe que a garota seja uma aventureira. No caso, ele só ficou preocupado com o fato dela ter ido embora sem avisar nada e queria que Halma a trouxesse de volta, caso a garota estivesse em uma situação perigosa. Dito isso, ela pede para Laos lhe pegar uma bebida. Ao ficar a sós com Nassena, ela começa a desmerecê-lo, dizendo que ele era um completo inútil quando treinava com ela. Porém, Nassena o defende, dizendo que ele possui um conhecimento de mundo surpreendente, mas além disso, Nassena diz que ele também é muito atencioso com as pessoas à sua volta, pois aceitou uma missão apenas para fazer com que ela ganhasse experiência. E nisso, ela começa a chorar por sentir que acabou se tornando um fardo para Laos. Porém, Halma lembra que Laos se impôs para proteger Nassena, ficando na mesa apenas para evitar que Halma levasse a garota embora. Então, ela fala que ele mudou bastante, e assim, após a conversa, os dois vão embora, e Halma fala que tá na hora dela ir fazer o que realmente foi fazer naquela cidade, e vai até o Palácio de Missy conversar com o líder da guilda. E quanto a Laos e Nassena, eles seguem junto com os outros três para a missão. E ao ver que a Fênix não está ali, Nassena fica sem entender nada, pois acreditava que haveria assim que entrasse no local. Porém, Laos explica que uma Fênix é grande demais para estar em um local tão estreito. E ao ouvir isso, Nassena se questiona sobre o tamanho dele, pois ela acreditava que se tratasse de um pássaro. Nisso, Laos diz que mesmo as Fênix tendo tamanho diferente, ele acredita que nenhuma delas pudesse passar por aquele buraco estreito tão facilmente. E ao seguirem mais adiante, eles se deparam com uma área mais espaçosa do labirinto. Então Lyra deduz que a Fênix estaria por perto. Afinal, ela ouviu falar sobre um lugar novo do labirinto que ainda não foi explorado, o que significa que aquele lugar ainda é desconhecido pela maioria dos aventureiros. Além do mais, Lyra acredita que hajam mais tesouros por lá que ainda não foram descobertos. E quanto ao Shig, ele analisa um pilar caído no chão e nota que há sinais de queimadura por ele. Portanto, ele acredita que o ninho da Fênix esteja próximo. E pensando nisso, Laos se chama a atenção do inimigo jogando uma pedra no local. E feito isso, ele explica que a Fênix é um monstro muito territorial. Portanto, se eles detectarem a entrada de intrusos em seus arredores, eles com certeza agirão rapidamente para mandá-los embora. E como esperado, a Fênix de fato aparece para eles. Então Laos se ergue a sua espada e se prepara para o combate. E quanto a Halma, ela vai até a guilda e é recebida calorosamente por Amy-Hess, que lhe dá as boas-vindas à guilda de aventureiros. E durante a conversa, Amy-Hess comenta consigo mesma sobre as estratégias que usa ao falar com diferentes tipos de pessoas que vão à guilda. No caso, como Halma aparenta ser uma pessoa com poder aquisitivo maior, a Amy-Hess a trata de uma forma mais especial, pois além de dinheiro, a aventureira à sua frente aparenta ser uma guerreira de primeira linha. Portanto, ela dá o seu melhor para não deixar Amy-Hess ir embora de jeito nenhum. Então ela começa perguntando o que pode fazer por Halma, e ela por sua vez pede para falar com o chefe da guilda. E ouvir isso, Amy-Hess pede para ela repetir o que disse, e Halma novamente pede para falar com o mestre da guilda. E nisso, Amy-Hess tenta desconversar, perguntando se Halma teria agendado alguma consulta, mas Halma diz
diz que não, e além disso, ela também deixa claro que não tem nenhuma carta de recomendação. E ao ver que ela não tem nada que a permita falar com o mestre, a Mihai pergunta se ela teria algum tipo de parentesco com ele, e ela revela que não, e diz que na verdade ela poderia até matá-lo. E ao descobrir as reais intenções dela, a Mihai se proíbe de falar com o mestre, o que deixa Halma inconformada, porém a Mihai diz que não pode permitir que ela se encontre com ele, já que a própria disse que gostaria de matá-lo, e vendo que não terá jeito, Halma diz que precisará ser mais radical em sua abordagem, então ela começa a projetar sua magia de fogo na palma de sua mão, o que faz a Mihai se assustar e sair correndo. E quanto ao mestre honorário, ele nota essa bagunça e vai até Halma para acalmá-la, dizendo que ela pode falar tudo o que precisa com ele, e ao ver ele chamando aquela mulher de Halma, a Mihai se nota que ela é a tal deusa do fogo, e quanto ao Hanzun, ele alerta que Halma de fato teria poder o suficiente para destruir toda aquela guilda com as suas chamas, caso quisesse. Portanto, ele sugere que a Mihai recue o quanto antes, e ao ficar a sós com ele, Halma cumprimenta perguntando seu nome. Então, voltando ao Lau e seus outros, eles observam a Fênix sobrevoando o local, porém ela não os ataca e fica apenas no alto sem descer ao chão onde eles estão. Nisso, Lau se diz que eles precisaram atacar o inimigo com um arco, pois com as suas espadas eles não conseguirão fazer nada. Enquanto analisam o que podem fazer, a Fênix finalmente toma a iniciativa e os ataca com uma bola de fogo poderosa. Nisso, Lau se apressa para salvar na cena e em seguida explica que mesmo que o monstro ataque também com suas garras, o seu ataque mais poderoso segue sendo a bola de fogo. Enquanto isso, Hanzun descobre que Halma também quer falar sobre os incidentes do labirinto, e ao ver isso também, ela fica sem entender nada. Então Hanzun explica que no dia anterior, um outro aventureiro chamado Lawce lhe chamou para conversar sobre esse mesmo assunto, pois ele queria que a guilda fizesse alguma coisa quanto a esses incidentes estranhos no labirinto. E ao ouvir isso, Halma pergunta qual foi a resposta dele, e Hanzun diz que apenas mandou o aventureiro ir embora da cidade, caso esses incidentes estejam o assustando. E quanto a Halma, ela diz que não está ali para falar o mesmo que Lawce. Nisso, ela comenta sobre Marmot estar cheia de bandidos, e deduz que Hanzun tem um dedo nisso. E além do mais, ela também estranha aquela construção gigante que foi construída na cidade. Afinal, tal monumento não serve pra nada. E quanto a Hanzun, ele deixa claro que aquela construção não tem nada a ver com a guilda. Mas ao vê-lo tentando tirar o corpo fora, ela diz que ele está tentando se passar por desentendido. Porém, Hanzun continua negando seu envolvimento com aquela construção e pergunta se ela tem alguma prova que comprove isso. E ela, por sua vez, diz que está se baseando apenas em sua intuição, o que pra ele não é prova o suficiente. Além disso, Hanzun começa a rir dela, dizendo que a história que ela está inventando é muito absurda. Porém, Halmo lembra que para a cidade do labirinto, a guilda de aventureiros é uma organização com poder absoluto. Portanto, uma vez que Hanzun se torna o presidente da guilda, é como se ele tivesse se tornado o rei daquela cidade. E mesmo tendo esse posto, Halmo estranha o fato de Hanzun não saber nada do que tá rolando ali. Nisso ele explica que é apenas um companheiro do presidente da filial, mas ao ver ele tentando pagar de bobo novamente, Halma bate na mesa com raiva. Então Hanzun sugere que ela deixe o lugar, caso tenha alguma reclamação. E ao ouvir isso, Halma nota que ele tem um padrão de comportamento. No caso, assim que o aventureiro questiona as suas ações na guilda, Hanzun apenas manda essa pessoa ir embora, demonstrando estar desconfortável com algo. Nisso ele pergunta o motivo que o faria agir dessa forma que ela está suspeitando. Então Halma sugere que algo grande aconteça novamente, e como consequência disso, Hanzun necessitará de um grande número de aventureiros descartáveis à sua disposição para servirem como sacrifício. Nisso Hanzun a questiona sobre o que exatamente seria esse conflito, e Halma, por sua vez, sugere que esteja para acontecer uma revolta no labirinto. E voltando ao Lawce e seus companheiros, eles continuam sendo atacados pelas bolas de fogo da Fênix. Então o Sig nota que ele já não tem mais escolha senão lutar contra aquele monstro. Portanto, ele pede para a Armin acertar a sua magia de água na Fênix para conseguir apagar totalmente seu fogo, o fazendo cair no chão. E nesse meio tempo, ele promete que dará todo o suporte necessário a ela, impedindo que o monstro cause danos. E ao atacar em conjunto, eles finalmente conseguem acertar um golpe no inimigo. E embora eles não tenham conseguido derrubá-la, Sig nota que eles ao menos conseguiram causar um dano considerável na Fênix. Enquanto isso, na sala de Hanzun, ele diz que a ideia de uma revolta no labirinto é muito assustadora. Porém, Halma diz que as evidências estão mostrando isso, pois o que mais lhe incomoda é a mutação recorrente dos monstros do labirinto devido à enorme quantidade de mana acumulada na cidade e ao redor do local. E tendo em vista o quão grande isso é, Halma afirma que Hanzun já está ciente disso. E voltando no labirinto, a Fênix começa a sofrer uma mutação que faz Armin voltar a ficar com medo. Nisso, Lyra se lembra que o medo é algo que alimenta os monstros mutantes, lhes dando mais força. Portanto, ela se questiona do que fazer para controlar aquela situação. E do nada, a Fênix tenta atacá-los, mas Sig aparece bem na hora para salvá-los, partindo o ataque do monstro em dois. E ao notar que seus amigos precisam dela, Armin volta a ficar de pé e decide enfrentar os seus medos com coragem. Enquanto isso, Halma volta até a construção misteriosa da cidade e nota que aquilo realmente possui uma aura estranha, porém ela ainda não sabe explicar exatamente o que aquela construção significa. E voltando na cena, ela parte para cima da Fênix com tudo, lhe acertando um soco em cheio, porém ela se espanta ao ver que o monstro não esboçou nenhuma reação com seu golpe mais forte. E enquanto ela fica viajando olhando o monstro, Lau se avisa que sua mão tá pegando fogo, e nisso ela se desespera e joga o fogo para longe. E quanto a Armin, ela lança uma flecha de gelo gigante contra o monstro, o derrubando novamente contra o chão. E nisso Sig se posiciona para acertar o inimigo com a sua espada, porém Lyra nota que a espada não alcançará a Fênix. Então o monstro passa direto por ele, desviando totalmente do seu ataque e segue em direção à Armin, que começa a ficar com medo na hora. Nisso Narcena age rapidamente chutando a Fênix contra o chão, e ao ver
ver essa brecha, Lau se aproveita e dá o ataque final no monstro que já estava imobilizado por Narcena, e vendo que eles finalmente acabaram com o monstro, a Armin fica aliviada, então todos começam a agradecê-la pelo bom trabalho que ela fez, pois se não fosse por ela, eles teriam tido muito mais trabalho para vencer a Fênix. Portanto, Lyra dá todos os créditos da vitória para a garota, e ouvir todos esses elogios, a garota começa a chorar emocionada e agradece o apoio de todos. Enquanto isso, Lyra e Sig conversam sobre aquela luta de antes que eles tiveram contra a Ida, quando Lau se transformou em uma criatura misteriosa, e vendo que isso não aconteceu dessa vez, Sig fica curioso e se questiona sobre o que foi aquilo que havia acontecido. Dito isso, ele decide continuar observando Lawce por mais um tempo, até descobrir totalmente o que está por trás dele. E após voltarem para a guilda, eles são recebidos por Halma, que vai até Lawce informar que já ficou sabendo de tudo que ele foi fazer. Nisso ele pergunta pela pessoa que lhe disse onde ele estava, e Halma diz que era apenas uma pirralha aleatória, e era a Amherst da guilda que estava servindo como um cachorrinho com dinheiro na frente. E ao explicar isso, Halma pede para ele lhe pagar um jantar, afinal, ele e o seu grupo já irão receber muita grana pela missão de derrotar a Fênix. E quanto ao Lawce, ele entende na hora que ela quer apenas bebida. E ao se sentarem para comer, Halma repentinamente deixa escapar que Narcena é a herdeira do Conde Analestória. E ao ficar sabendo disso, Lawce fica surpreso de início, mas ao pensar um pouco mais, ele se lembra da garota que salvou em uma noite e nota que Narcena é exatamente essa mesma garota. Enquanto isso, Hanzon conversa com o mestre da guilda e relata que a deusa do fogo Halma apareceu na cidade do nada. E ao receber essa informação, o mestre da guilda sorri e diz que está quase na hora de colocá-la para trabalhar. E já voltando para a guilda, Narcena começa a reclamar da quantidade de dinheiro que a Amherst deu para ela naquele saquinho, falando que ele levaram uma pedra mágica de uma fênix, então obviamente ela esperava receber mais. Mas a Amherst não dá muito papo porque a garota tá falando, então ela começa a reclamar, pois foi a Amherst que mandou eles esperarem, falando que vai ter que calcular mais ainda, dando falsas esperanças para eles, para no fim trazer uma bolsinha com poucas moedas. Mas então a Amherst fala sério com ela, perguntando que tal ela reclamar depois de conferir o conteúdo dali. E assim, quando a garota vai abrir o saco para ver o que tem dentro, tem um monte de moedas de ouro que deixam ela totalmente sem graça. E a Amherst fala que se pagassem moedas de prata ou de bronze, acabaria ficando pesado demais para eles carregarem. E foi por isso que ela arrumou moedas de ouro para ele e fala que eles não imaginam o trabalho que foi para encontrar tantas, falando que teve que sair para outras agências para poder pedir ajuda. Então ela fala que foi um trabalho danado. Então Lawce vai até ela falando que ela não deveria deixar as pessoas verem aquilo. Então ele também dá um pouco de dinheiro para Amherst, todo por desculpa e também pelo trabalho duro dela. Mas ele se vira e vai embora deixando a garota para trás. Então a Amherst nota que tem algo de errado, perguntando se aconteceu alguma coisa entre os dois. E mesmo Narcena não sabe muito bem o que falar. E na praça, numa apresentação infantil, falam sobre o dragão maligno que desperta de tempos em tempos. E o único ser capaz de enfrentar esse dragão é o herói corajoso que todos amam. E o bardo se questiona quem naquela batalha que vale o destino do mundo sairá vencedor, se seria o dragão maligno ou o herói corajoso. E todas as crianças ficam em polvorosa falando que obviamente vai ser o herói. Enquanto isso, Lawce continua sentado até que Narcena traz um pouco de comida pra ele, mas enquanto eles comem, o clima fica péssimo, com ela apenas olhando pro garoto. Então ela decide puxar um papo e fala sobre o dinheiro que eles ganharam, perguntando o que ele acha de alugar uma casa com ela. Então ela fala que seria bom tanto pra eles quanto pras economias, e até mesmo a Amherst já falou que seria bom pros dois. E ele pergunta por que ela está falando disso tão do nada, mas ela fala que não é do nada, pois ela vem pensando nisso faz muito tempo. Então ele pergunta se ela se sente mal na hospedaria, mas ela fala que não, falando que se sente bem lá e a comida também é muito boa, mas ela fala que ele recebe muitos hóspedes porque é uma pousada muito agradável, então sempre é barulhenta. E o garoto até concorda com ela, mas na mente de Narcena a única coisa que ela quer é encontrar um lugar mais tranquilo para ela e Lawce morarem e viverem uma vida de casados enquanto conversam após a janta, e ele fala mais sobre ser um aventureiro com ela, e ela pensa que com essa proximidade eles vão estreitar seus laços e podem acabar vivendo um romance, mas ela se ilude com seus próprios pensamentos e fica tímida com isso. Porém, Lawce corta o barato dela, falando que provavelmente eles ainda não estão prontos para isso, e fala também que eles precisam juntar dinheiro para alguma emergência, e questiona também sobre Sig e as outras, mas ela fala que eles se uniram apenas temporariamente para obter ajuda na luta contra a Fênix, mas Ilha lembra sobre a ajuda que Sig deu na batalha deles, e provavelmente para continuar descendo andares mais baixos eles vão precisar de alguém forte como aquele no seu time, e somente eles dois não vão ser mais o suficiente. Ele lembra que após a raid eles perguntaram se os dois queriam se juntar oficialmente ao seu grupo, e eles não deram uma resposta apropriada. Porém, Narcena vai contra isso, falando que desde que esteja com ele, ela não se importa se eles forem mais fundo. Calma aí, Narcena, calma aí, calma, muita calma nessa hora. E ele ouve aquilo e até pergunta do que ela falou, mas ela troca de assunto, falando que se ele quer se juntar a eles, ela não vai ter nenhuma objeção. E já com os outros três, eles começam a comemorar a formação do seu grupo e comem bastante, até que Armia começa a cair no sono, então Lyra se prontifica para levar ela pra cama e colocar a garota para dormir. E ela também fala com Sig que agora que ele conseguiu formar um grupo com Lawce, ele deveria se esforçar para conhecer um pouco melhor, pois isso com certeza vai ser o melhor para o grupo deles. Enquanto ela leva a Armia, Narcena corre até ela, falando com Lyra que quer pedir um conselho dela sobre uma coisa, e assim todas as três vão pro
pro quarto. E lá na cena conta que chamou Lawson para morar junto com ela, e Lyra fica surpresa com isso, falando que a garota parece ser bem mais ousada do que ela aparenta. Mas na cena fala que ele recusou, e ela começa a se perguntar se ele já não gosta mais dela. Porém, Lyra fala que provavelmente esse não é o caso, afinal ele sempre cuida muito bem dela. Então na cena pergunta por que ele recusaria, e Lyra chuta que possa ser porque ele está com vergonha, mas ela pensa que recusar seria exagero. E Lyra pensa que talvez ele seja do tipo que gosta de levar as coisas bastante devagar, pensando que homens sempre serão homens, mas fala que não significa que todos sejam iguais. Então na cena fala que realmente pedir conselho pra ela foi a coisa certa, pois Lyra aparenta ser uma mulher bastante experiente. Ela fica surpresa pela garota a ver desse jeito, e na cena fala que é verdade, pois ela tem o jeito de uma mulher de verdade, e fala que ela parece ter bastante experiência com romance, mas Lyra por sua vez fala que seria muito bom caso as coisas realmente fossem desse jeito. Enquanto isso, com Sig, Lawson entra no mesmo papo com ele, e Sig apenas fala que ele deveria ir em frente e morar com a garota, mas Lawson pede para ele não fazer parecer tão fácil, e nisso Sig pergunta se ele não gosta dela. Porém, o garoto fala que isso não é verdade, então Sig percebe que ele tá levando isso pro lado errado e faz uma pergunta mais direta para Lawson, perguntando se ele está apaixonado por Narcena ou não. Então ele fica todo vermelhinho, não conseguindo responder direito. Mas enquanto isso, Lyra fala de Sig, falando que ele nunca expressa suas emoções, falando que nunca tem a menor ideia do que ele está pensando. E nisso, Narcena pergunta como eles se conheceram, e ela fala que já conhece ele há muito tempo, e eles faziam até mesmo parte do mesmo grupo, e como ela sempre teve uma boa aparência, tiveram sempre caras dando em cima dela, e teve até um cara que se juntou ao seu grupo, achando que isso lhe daria uma chance com ela, e ao ficarem sozinhos, ele acabou partindo pra cima da garota, mas como não era nada consensual, ela acabou lidando com ele com suas próprias mãos. Mas ao descobrir isso, Sig não conseguiu se perdoar, e após banir o cara daquela cidade, Sig simplesmente deixou o grupo e desapareceu. E falando com Lawson, ele fala que esse foi o único jeito, afinal ele não sabia como iria encará-la de novo, mas quando ele chegou em uma missão da guilda vindo da capital real, ele acabou vendo ela novamente, e além de reencontrá-la, ela ainda estava disposta a lhe ajudar. E ele fala que ela lhe perdoou mesmo ele não conseguindo se perdoar, mas na verdade ela fala que nunca ficou com raiva dele, e ela fala que na verdade ele apenas saiu correndo sozinho sem motivo nenhum, e ela fala que isso lhe irrita muito, perguntando por que ele não consegue entender como ela se sente. Mas então Sheila aparece perguntando simplesmente se Lyra gosta de Sig, e quanto a Sig ele pede desculpas por alugar o garoto com essa história chata, mas fala que se Lawson está apaixonado por Narcena porque ele recusou o pedido dela, e ele fala que até ficou feliz quando ela pediu, mas antes ele precisava confirmar algo. E antes que ele pudesse falar o que esse algo, a Mihai aparece levando os papéis de uma investigação para o garoto. E na praça o bardo continua contando a história do dragão maligno quando o herói foi derrotado, e naquele momento apareceu a única pessoa que tinha o poder de fazer o dragão dormir, a Bela Adormecida. Enquanto isso, a Mihai fala que é verdade que Narcena é a única filha do conde da condessa de História, e ela fala que em circunstâncias normais ela e seu cônjuge um dia iriam herdar o título, mas um dia Narcena declarou que iria se tornar uma aventureira. Mas Sig fala que isso não é incomum, afinal tem vários aventureiros com títulos de nobreza, porém a Mihai fala que é muito incomum uma garota fazer isso. E assim Lawson pergunta se o pai dela é contra, e a Mihai fala que sim, falando que era contra antes, mas enquanto isso a garota conta que um dia ela acordou com cabelo azul, e ela tinha o cabelo louro assim como seu pai, mas acabou ficando com aquela cor azul do nada. E Lawson fala que não reconheceu ela antes, não só porque ela cresceu, mas também porque a cor do cabelo mudou, e a Mihai fala que isso aconteceu por nada, mas a partir daquele dia o conde de História não foi mais contra ela seguir o caminho de aventureira e continuar com seus desejos. E o garoto fala que isso é muito estranho, então Sig pensa que talvez ele pensasse que ela não fosse viver muito, mas a Mihai lembra que Narcena é uma garota que consegue chutar uma fênix no pleno ar, então ela não parece estar no leito da morte. E assim a Mihai conclui com o seu relatório, falando que a garota tem sim permissão para se tornar uma aventureira. Então Sig pergunta se era com isso que ele estava preocupado, e Lawson fala que sim, e nisso Sig pergunta o que ele ia fazer caso soubesse que o pai dela não deixa ela ser aventureiro, e ele fala que se ela ainda quisesse realmente ser uma aventureira, ele iria tentar convencer o pai dela, ajudando de toda a forma que fosse possível. E ao descobrirem toda a história da garota que largou a vida como aristocrata e simplesmente foi atrás do homem que amava, elas pensam que Narcena tem bastante atitude, e Lyra pensa que se pudesse fazer isso, ela já teria se confessado. E assim as três começam a pensar que precisam fazer isso, e levam Lyra até Sig. E ela toma coragem pedindo para falar com ele a sós. E quando estão a sós, ela pede para ele ser seu companheiro, mas ele fala que eles já estão na mesma party, e ela nota que ele é muito burro, falando que não quer dizer desse jeito, e ele finalmente nota o que ela tá falando, mas ainda assim fica quieta. Ela pergunta qual é a resposta dele, e ele fala apenas que vai pensar nisso. Ela fica muito bolada, perguntando como assim, questionando se ele não tem um pingo de consideração, então todas elas ficam assustadas com a reação, mas acaba que ele concorda em ser o parceiro dela pra sua vida. Cara, eu tô assistindo Full Metal, vai dar metade da vida dele numa troca equivalente. E ela percebe que ele nem tinha pensado nisso, e nota que foi um avanço então, falando que conta com ele daqui pra frente, mas nisso Lawson vai até Narcena, falando com ela, dizendo que tem algo pra ele falar, perguntando se pode conversar com ela no dia seguinte. E já no dia seguinte, aquele bardo continua falando sobre a história do dragão maligno, dizendo que a princesa adormecida deve se sacrificar. E
depositando a sua fé que o herói vai se levantar de novo para salvar o mundo algum dia, ela fica na frente do dragão maligno. E graças ao sacrifício final da princesa adormecida, o mundo entrou em um período de paz e tranquilidade. Porém, a bonequinha que estava representando a princesa adormecida, na verdade, tem seus cabelos azuis. Enquanto observa o monstro passando, Cave fica escondido enquanto o restante do grupo segue adiante. E assim que o espadachim do grupo vê um orc gigante em sua frente, ele de início se apavora, mas lembra que contratou um garoto chamado Cave. Nisso, os dois homens do grupo pegam o garoto à força e o empurram na direção do orc, o fazendo gritar desesperado, já que ele não tem a menor chance de sair vivo daquela situação. Feito isso, os homens simplesmente saem correndo, deixando o garoto pra morte. Enquanto isso, a Armia joga a conversa fora com Narcena, enquanto a Lyra Sig, ele se lembra da noite anterior, quando Lawce disse para Narcena que conversaria algo importante com ela. Porém, ao ver a forma passiva dele de agir naquele encontro, Lyra se questiona de quando ele irá falar essa tal coisa importante. Enquanto a Sig, ele sugere que Lawce se apresse e resolva esse assunto logo. E ao ouvir os seus amigos, Lawce decide falar com Narcena imediatamente, mas ao ficar frente a frente com ela, ele acaba gaguejando e enrola para falar o que deveria. E eles são interrompidos por Cave, que vai até eles todo estrupiado pedindo ajuda. Porém, o garoto logo em seguida cai no chão, deixando Sheila preocupada com ele, mas assim que analisam o estado de Cave, todos ficam mais aliviados, pois as feridas dele não eram assim tão graves quanto pareciam. E além disso, Lawce informa as garotas que Cave já está sob os cuidados de Lyra e Sheila. E ao ouvir isso, Narcena entende o motivo de Lyra estar do lado do garoto, já que ela é uma curandeira, porém ela se questiona do que Sheila está fazendo lá também. Nisso, a mãe da garota explica que Cave é o amigo de infância de Sheila, pois os dois possuem a mesma idade, e por ele ser um dos órfãos do labirinto, ela por muitas vezes o convidava para comer em sua casa como forma de ajudá-lo, já que o garoto não tinha ninguém. Mas conforme foi passando o tempo, Cave voltou até ela um certo dia, informando animadamente que havia entrado para um grupo, e quanto a Lawce, ele se desculpa com Narcena e pede para eles terem a conversa importante deles em um outro momento, pois ele precisará ir a um outro lugar. No caso, ele vai até a guilda de aventureiros. Ao chegar no local, ele se depara com aqueles 3 homens do grupo de Cave que deixaram ele para trás enquanto fugiam do perigo. Nisso, os carrascos pedem para Lawce comandar a punição que aqueles 3 homens merecem, porém Lawce diz que amarrá-los já é o bastante, portanto eles não precisam machucá-los ainda mais. Porém, ele pede para que aqueles 3 sejam expulsos daquela cidade. Nisso, o aventureiro corta as cordas que prendem os sujeitos e decide seguir à risca o pedido de Lawce de não feri-los. No entanto, ele deixa claro que rasgará os 3 no meio se os ver naquela cidade novamente. E ao ouvir isso, o sujeito começa a correr da cidade a toda velocidade. E quanto a Amerhes, ela reclama com os aventureiros carrascos, dizendo que eles não devem interferir nos problemas de outros aventureiros. Caso contrário, ela não poderá fingir que não está vendo o que eles fazem. E quanto aos aventureiros, eles rebatem a fala dela e a lembram que aquilo é o dever de Amerhes. Porém, como ela não cuida desses assuntos, eles precisam fazer em seu lugar. Nisso, ela explica que está novamente apenas seguindo os pedidos do seu superior. Ao ver a liderança da guilda agindo estranho novamente, Lawce se questiona do que eles estão pensando. E nesse exato momento, o próprio Hanzum aparece por lá e rebate o questionamento de Lawce, perguntando o que ele está pensando. Afinal, por ser um aventureiro daquela guilda, ele deveria tê-los avisado quando rolasse algum conflito entre os membros da guilda. E além disso, Hanzum diz que ele puniu os infratores de forma ilegal, já que ele não tinha autorização de ninguém para agir. Dito isso, Hanzum afirma que as ações de Lawce não são passíveis de perdão, portanto, aqueles que realmente deveriam ser banidos são Lawce e os outros aventureiros que fizeram punições de forma ilegal. Mas assim que ouvem isso, os aventureiros se colocam contra o que Hanzum está dizendo, alegando que ele só está falando besteira, e já alguns aventureiros se encontram mais estressados e ameaçam até bater nele caso ele desça para andar onde eles estão. Nisso, Lawce se propõe a ir até a sala de Hanzum para eles negociarem. Então, Lawce explica que os labirintos e seus órfãos são inseparáveis, porém alguns incidentes semelhantes continuam acontecendo em vários lugares. Mas diferente da guilda daquela cidade, todas as outras guildas tomam alguma medida correspondente para tratar desses fenômenos, impedindo que eles ocorram novamente. Ao vê-lo criticando a sua isenção de problemas, Hanzum pergunta o que mudou nas outras cidades que combateram os fenômenos do labirinto. E ao ouvir isso, Lawce nota que realmente as coisas continuaram do jeito que sempre foram. E quanto a Hanzum, ele explica que mesmo eles sendo uma guilda, o que eles podem fazer é limitado, portanto, investir em desvendar um caso sem solução iria apenas fazer a guilda gastar recursos e dinheiro com algo inútil. E ao ouvir isso, Lawce se irrita e pergunta se ele pretende apenas ficar assistindo aqueles órfãos morrerem. Nisso, Hanzum diz novamente que aqueles que estão insatisfeitos podem simplesmente deixar a cidade. Afinal de contas, ainda que eles sejam uma guilda de aventureiros, Hanzum deixa claro que nunca obrigou ninguém ali a se tornar um aventureiro. E mesmo que Hanzum não esteja errado no que diz, Lawce insiste em querer encontrar alguma solução para aquele problema. Então Hanzum parafraseia uma frase de outra pessoa, que diz que os aventureiros vivem em constante perigo, e aqueles que são incompetentes acabam morrendo merecidamente, pois para essa pessoa, os incompetentes não têm nem mesmo o direito de viver. Calma, Darwin, vai com calma, mano, para, já passou essa era. E dito isso, ele mostra seu braço ao Lawce, que o reconhece na hora como Nogzan. E nisso, lembrando o passado, Nogzan está carregando as malas de seus parceiros, até que de repente um outro aventureiro começa a zombar dele, jogando uma mala extra pro garoto. E ao verem a mala caindo no chão, todos o humilham, questionando a competência dele, até que de repente, Lawce pega a mala que caiu no chão pra ele e pergunta se o jovem está bem. Nisso, Nogzan apenas pega a mala e se vira de costas espumando de raiva.
e Lawson então se oferece para ajudar a carregar as bagagens, já que não está carregando muita coisa. Ao ouvir isso, Noxen se sente subestimado e diz que não precisa da pena dele, e já ao cair a noite, Noxen fica de longe com raiva observando Lawson, pois ainda se sente indignado com a demonstração de empatia que Lawson teve com ele, e conforme vai caindo a noite, ele acaba adormecendo, mas é acordado por Lawson, que vai até Noxen avisá-lo dos goblins que estão chegando. Nisso, eles correm até os outros aventureiros para avisar também, porém ele se questiona se Lawson realmente está falando a verdade, pois já nessa época ele não tinha uma reputação tão interessante, mas assim que vem aquela horda de goblins se aproximando, eles acreditam na palavra do garoto e se questionam do que devem fazer, até que de repente um dos homens se escolhe em Noxen e o joga para os goblins enquanto os outros aproveitam para fugir. E ao ver essa cena, Lawson decide ficar com ele para ajudá-lo a enfrentar aqueles inimigos. Enquanto ao Noxen, ele olha para cima ainda na esperança de ver alguém, mas Lawson diz que já não há ninguém mais por ali além dos dois, afinal eles foram usados como iscas para que os outros aventureiros pudessem dar no pé, e para Lawson aquilo já era esperado para eles, afinal só isso explica porque eles contratariam os dois mesmo não sendo bons aventureiros. E ao ouvir isso, Noxen fica visivelmente irritado e se levanta para derrotar os goblins e voltar vivo para casa, como forma de mostrar aos traidores que eles não conseguiram o que queria. E assim que os dois se levantam, Noxen pergunta o nome do garoto que se apresenta como Lawson. Nisso, os dois se apresentam e partem para cima dos monstros, e no meio da luta, eles acabam parando atrás de uma árvore para se esconderem, e embora não tenham sofrido tanto com os ataques, agora eles se veem cercados de goblins, e ao notar a encrenca que eles se meteram, Noxen sente que acabou sendo tão incompetente quanto aqueles caras disseram, e como forma de se consolar, Noxen acredita que se outros aventureiros ao menos conseguirem escapar, eles ao menos serviram como boas iscas. Porém, Lawson acredita que eles não poderão escapar, afinal quando goblins vão caçar juntos, eles costumam ir atrás dos grupos maiores. Nisso, eles decidem continuar escondidos por ali até os goblins se cansarem de procurar por eles e ir atrás do grupo maior. E ao esperarem um pouco, os goblins de fato deixam eles em paz, e agora eles cada vez são os covardes que abandonaram seus amigos. E quanto a Lawson, ele diz que ainda queria poder ajudá-los, mas ao ouvir ele falando algo tão absurdo, Noxen fica sem entender nada, e o lembra que essas pessoas que ele gostaria de ajudar são as mesmas que pretendiam deixá-los para a morte. Portanto, Noxen afirma que eles merecem morrer. E ao ver que ele tem razão, Lawson se vira de costas para ir embora, mas assim que Noxen tenta correr, ele acaba caindo por conta de um ferimento em seu braço. Nisso, Lawson usa sua habilidade de cura para tirá-lo daquela situação. E quanto ao Noxen, ele volta a dizer que Lawson não sabe o que faz, afinal qualquer um no lugar dele já teria o abandonado para garantir a sua salvação individual. E além disso, Noxen afirma que os aventureiros incompetentes como ele merecem a morte, mas enquanto ele se rebaixa, Lawson segue o curando, não dando ouvidos para ele, até que de repente Noxen bate na mão de Lawson e volta a dizer que os incompetentes não têm o direito de viver, pois é dessa forma que o mundo funciona. Mas ao ouvir isso, Lawson diz que ele está errado, pois ele também já foi salvo quando demonstrou fraqueza. E voltando ao presente, Noxen diz que depois daquele dia, ele foi acolhido por um ancião até conseguir se sustentar sozinho, e o ancião em questão era Missy, próprio mestre daquela filial. E após conversarem brevemente, Hanzon pede para Lawson deixar aquela cidade imediatamente, afinal essa é a maior salvação que Hanzon pode dar a ele. E após a conversa, Lawson volta até os aventureiros, então Amherst aborda eles e informa que além de funcionários há muitas outras pessoas que se opõem à forma como Hanzon conduz as coisas por ali. E ao fim da conversa, Amherst pede para eles exterminarem alguns monstros sem que Hanzon saiba, e quanto a ela, Amherst voltará a fingir que não viu nada, como antes. E além disso, ela também se dispõe a dar um jeito de avisar as pessoas sobre o que está acontecendo com os labirintos, mas de uma forma que não chegue aos ouvidos da guilda. E quanto às recompensas, Amherst se dispõe a tirar de seu próprio bolso para pagá-los, o que deixa eles bastante surpresos, pois para eles, ela era uma baita de uma gananciosa. E após se encontrar novamente com Keith, Lawson nota o garoto treinando esgrima com muito empenho, e de repente, ele é cobrado sobre a conversa importante que ficou de ter com Narcena, e ele, na maior cara de pau, tenta desconversar. Enquanto isso, o mestre da guilda recebe uma carta da capital enviada pelo primeiro-ministro, porém ele apenas retira o que havia dito antes e pede para que eles fiquem de olho na garota de na história. E quanto ao Hanzon, ele pergunta se a princesa adormecida é realmente algo digno de atenção. E ao ouvir essa pergunta, o chefe da guilda informa que tal lenda gira em torno dessa princesa adormecida e não é um simples conto de fada, pois o cabelo azul de uma pessoa indica que ela foi escolhida pelos deuses, e no caso deles, a pessoa em questão é Narcena e a única capaz de deter o dragão maligno. E assim que chegam a um local determinado, eles notam a presença de alguns monstros, então Lyra diz que as características deles batem com as informações fornecidas por Amherst. Ao analisar a direção onde eles estão indo, Lyra deduz que eles estariam se dirigindo até a cidade, portanto ela sugere que eles embosquem os monstros no caminho, e quanto à Armia, ela dá a ideia de atacá-los à distância, mas ao ouvir isso, Lau se coloca contra essa ideia e diz que eles devem enfrentar aqueles monstros de frente, pois assim eles conseguiram acabar com todos os monstros, não deixando nenhum deles fugir. Ao ouvir isso, Armia nota que ele tem razão, afinal, atacar à distância não é tão eficaz para matar todos de uma vez, já que muitos deles poderiam sair vivos. E quanto a Lyra, ela explica que se eles podem emboscá-los, o inimigo também pode fazer o mesmo com eles. E seguindo para Sig, ele diz que dá para emboscar os monstros contornando aquela colina ao lado. Nisso, Lau se concorda com a ideia dele e sugere começar colocando aquele plano em prática imediatamente, mas no meio do caminho, Narcena se depara com uma carruagem familiar. E assim que a vê, Lau se lembra da carruagem e daquele lugar, afinal ali foi onde ele se encontrou com Narcena pela primeira vez. E quanto ao Sig, ele
nota a presença dos monstros e chama a atenção de seus amigos. Nisso, as criaturas começam a correr na direção deles para atacá-los, porém na cena derrota um dos monstros com apenas um ataque, e durante a luta ela se lembra de como agia antigamente, quando conheceu Lawce pela primeira vez. No caso, a única coisa que ela conseguia fazer era chorar, mas agora na cena consegue lutar de igual para igual contra os monstros, servindo como uma companheira de equipe ao invés de uma criança que precisa ser protegida. Dito isso, na cena se compromete a lutar contra os goblins ao lado de Lawce. Afinal, agora eles são parceiros do mesmo grupo. E ao fim da luta, na cena se impressiona com seus próprios resultados e demonstra alegria ao conversar com Lawce. Depois de todo o caos ter passado, logo em seguida eles são surpreendidos por um terremoto. Nisso, Lawce pede para todos tomarem cuidado, pois aquele tremor só irá aumentar mais. Então as pessoas próximas ao local começam a se desesperar com aquele tremor fora do normal. Enquanto isso, o líder interino da guilda demonstra nenhuma surpresa com aquele fenômeno, pois já esperava que aquilo fosse acontecer mais cedo ou mais tarde. E quanto ao Lawce, ele vai até o restaurante da mãe de Sheila para ver se está tudo bem com eles. Enquanto conversam, eles são interrompidos por um homem. Nisso, na cena se lembra de tê-lo visto no grupo de Marnell, e seguindo adiante, o sujeito informa que Marnell quer falar com Lawce, que por sua vez se questiona se aconteceu alguma coisa com a guilda. Então o homem diz que não aconteceu nada com a guilda, porém Marnell quer falar com ele a respeito de outra coisa. Nisso, Lawce decide ir ao encontro dele. Ao chegar na praça onde Marnell o espera, ele pergunta o que aconteceu, e então Marnell se esgueira na parede e aponta para os goblins de longe. E ao ver tantos daqueles monstros por perto, na cena fica confusa e diz que eles haviam aniquilado vários deles no caminho para a cidade. Portanto, ver todos aqueles goblins vivos não faz sentido para ela, e para piorar a situação deles, alguns hobgoblins também estão presentes por lá. Nisso, Lawce deduz que o objetivo dos goblins seja de fato dar início a um ataque à cidade, e por conta do tremor de antes, Sig diz que a cidade ainda não se recuperou daquilo. E quanto a Marnell, ele sugere dar um fim naqueles goblins imediatamente, para evitar que eles possam fazer o que quiserem depois. Embora ele diga isso tão friamente, Marnell reconhece que não é tão simples derrotar tantos goblins de uma vez. Portanto, ele revela que contratou uma pessoa para se encontrar com eles e ajudar naquela luta, mas como a guilda não foi informada sobre aqueles goblins, eles não estarão recebendo tanto dinheiro, já que trabalharão sem nenhuma filiação. E dado todo aquele contexto, Marnell deixa claro que entenderá Lawce caso eles não queiram participar daquela missão, mas ao invés de negar a ajuda, Lawce o agradece por tê-lo procurado, pois como as pessoas da cidade o ajudaram, ele jamais negaria sua ajuda a eles. Dito isso, eles vão à frente dos goblins e começam um combate frontal. E quanto ao Lawce, ele parte direto para o Hobgoblin, cortando o braço dele. Nisso, o inimigo se irrita com aquela situação, dizendo que Lawce teve uma atitude imperdoável, portanto a criatura promete que irá matá-la a qualquer custo. Nisso, todos os goblins começam a conversar entre si, enquanto repetem uma única frase, dizendo que todos eles serão mortos. E ao ver aquela cena, Marnell se questiona do que está acontecendo ali, afinal, ele nunca tinha ouvido falar em algum monstro que fosse capaz de falar a linguagem humana. E quanto a Lawce, ele pergunta ao Sig se ele já viu monstros do tipo, porém ele diz que também é a primeira vez que vê criaturas capazes de falar a língua dele. E ao ouvir isso, Lawce começa a soar freio, mas se lembra que eles só precisam fazer o que sempre fizeram. No caso, eles devem matar os monstros e proteger a cidade. Nisso, Marnell concorda com ele e manda todos seus homens seguirem adiante com aquela batalha, pois eles só precisam vencer como de costume. E mesmo tomando uma surra, Hobgoblin afirma que foram os humanos que perderam aquela disputa. Afinal, ele pretende matar cada um deles, até não sobrar mais ninguém, mas logo após dizer isso, ele acaba morrendo e dropa um cristal com claros sinais de mutação genética. Embora eles realmente tenham sofrido mutações, Lawce ainda assim diz estar surpreso com o fato deles conseguirem falar. Em seguida, um dos moradores da cidade vai correndo até eles para avisar sobre a outra leva de goblins que acabou de chegar, mas dessa vez eles estão com o triplo do tamanho do grupo anterior, e para piorar tudo, ainda continuam surgindo mais goblins. Moleque, se tu joga o Goblin Slayer aí nessa cidade, ele ia ter uma epifania. Nisso, Sig se questiona do que eles devem fazer, afinal, eles definitivamente não conseguirão segurar todos aqueles goblins. Então Lawce nota que eles têm razão e decide recuar por agora, mas ao ouvir isso na cena pergunta o que eles irão fazer em seguida. Então Lawce diz que irá seguir o que ela havia dito anteriormente. No caso, eles devem unir forças com os outros aventureiros em Mardad, pois só assim eles poderão derrotar todos os goblins. Mas ao chegar no local, Lawce se decepciona com a situação, pois diferente do que ele estava pensando, a ajuda de Mardad provavelmente não será necessária, afinal os goblins já haviam tomado o local também. E por conta disso, a guilda ofereceu recompensas ainda maiores para quem capturasse os monstros que escapassem no labirinto. E além disso, algumas pessoas estão até mesmo recebendo pagamento adiantado, e como esperado, essas pessoas fogem com o dinheiro, causando um grande rombo na economia da guilda. Nisso, na cena pergunta o porquê deles continuarem nessa estratégia, já que viram que ela não é tão eficaz. Nisso, Lawce deduz que essas ordens tenham vindo de Hanzon, e com isso, ele conseguiu ao menos reunir os aventureiros em volta da cidade. E no meio da conversa, eles são abordados por Halma, que demonstra já saber do evento que está acontecendo na cidade. Evento esse que Lawce chama como descontrole do labirinto. E como o próprio nome já sugere, com esse fenômeno, vários monstros começam a sair de um labirinto, o fazendo perder o controle. E caso haja uma velocidade ao redor do labirinto, os monstros de lá invadem as terras habitadas por humanos e destroem tudo o que vem. E o fenômeno em si ocorre por conta do excesso de poder mágico acumulado dentro do labirinto. E nisso eles optam por preservar
seus bens materiais, já que as invasões continuarão acontecendo de qualquer forma. E quanto a Marnell, ele dá uma bronca em um garoto que pede para lutar contra os monstros, pois para Marnell, o jovem ainda não está pronto para isso, e deve esperar para se tornar um homem de respeito, para só depois querer pagar de durão. Mas além dessas palavras duras, Marnell também deixa clara a importância de vigias e de outras funções dentro da luta, que não se limitam apenas a lutar contra os monstros. Dito isso, ele sugere que o garoto comece com um desses trabalhos. E pouco tempo após essa conversa, a cidade é invadida por mais goblins, porém um grupo de aventureiros incentivado pelo alto valor em dinheiro que irão ganhar, prometem dar um verdadeiro banho de sangue para aqueles goblins. Enquanto eles enfrentam os monstros, Laos observa aquela cena com um semblante de culpa em seu olhar. Nisso, Halma diz a ele para não ficar se culpando tanto, afinal, tanto ele quanto ela nunca vivenciaram o descontrole de labirinto antes, portanto, eles não teriam como saber a melhor forma de lidar com aquela situação. Mas caso ele ainda pretenda continuar se culpando, Halma sugere que ele ao menos participe da luta. Enquanto isso, Lyra e Sig se deparam com alguns liches saindo em plena luz do dia. Embora eles se assustem com aquela cena, Sig diz que aquilo deve ser fruto de uma mutação. E voltando para a luta contra os monstros, Halma decide entrar no meio do combate. Então consegue derrotar aquela leva de monstros, mas ao achar que estava tudo resolvido, eles se deparam com os reforços dos goblins. E como Halma já está cansada e Lyra está cuidando dos feridos, Laos decide acompanhar Sig no combate. Porém, eles são repentinamente abordados por Ronaldo. Então, na cena, Laos se apresentam Ronaldo como o antigo mestre deles. E ao ver o sujeito atrasado no rolê, Halma se irrita com ele e começa a atacá-lo. E o Ronaldo, por sua vez, a ignora, focando a sua atenção exclusivamente para os goblins, já que eles são a verdadeira ameaça por ali. Nisso, Armin se impressiona com os ataques dele e pergunta quem é aquele homem. Então, Halma diz que ele é um espadachim super talentoso, além de ser um antigo parceiro que acompanhava ela em suas aventuras. E durante a conversa entre eles, Hanzun aparece por lá e informa Halma que o mestre da guilda deseja vê-la. E ela então aceita segui-lo, mas nisso Lao se pede para ir com ela, afinal ele também tem coisas a dizer para Misty. Nisso, Hanzun o permite ir com eles e manda na cena acompanhá-los. E no caminho ela pergunta a Lao o porquê de Hanzun tê-la chamado também. Então ele diz que não sabe o porquê disso, mas pede para a garota não se preocupar com nada, pois ele está disposto a enfrentar qualquer um. E ao vê-lo tão confiante, Halma sugere que ele pise um pouco no freio, afinal Misty é um oponente muito acima do nível dele. E além disso, ela também acredita que não conseguiria vencê-lo, mesmo estando em seu melhor momento. Dito isso, ela pede para Lao se não tentar nada. E seguindo adiante, eles chegam na sala de Misty, então Halma já chega no lugar quebrando tudo, tacando-lhe uma bola de fogo pra cima dele, mesmo tendo dito pro Laos manter a compostura. E assim que ficam cara a cara com Misty, eles descobrem que o senhor é um elfo, a raça que não conseguiu ganhar o favor dos deuses, e por conta disso, Halma acredita que Misty seja o último da sua espécie, e o elfo, por sua vez, revela ter sido o mestre de Halma, que agora o desrespeita. E Halma diz que Misty é um elfo que vive há mais de 600 anos, e devido a isso, ele foi capaz de dominar a magia por completo, e de repente, na cena, fica um tanto abalado ao olhar para Misty, mas diz que está tudo bem. E ao decorrer da conversa, Halma nota que Hanzun é o novo aprendiz de Misty, vendo ela aparentemente com ciúme, Misty a zomba, mas ela o esculacha dizendo que não está nem aí pra ele. E mesmo não tendo aptidão para magia, Hanzun diz que conseguiu aprender muita coisa com o aprendiz dele. E ao fim da conversa introdutória, eles dão início ao tópico principal da conversa, e Misty admite que foi ele quem trouxe todos aqueles aventureiros encrenqueiros para a cidade, controlando eles com dinheiro fácil. E quanto à parte de mandar os incomodados se retirarem da cidade, Misty diz que pretendia afastar os moradores respeitáveis da cidade com essa ordem. Resumindo, Misty, além de saber de tudo, ele foi o mandante de tudo o que estava acontecendo na cidade, além de saber que o descontrole do labirinto iria acontecer. E ao ver que todos já sabiam o que estava acontecendo, Narcina pergunta o porquê deles não terem avisado nada a ninguém, pois ainda que isso não fizesse diferença, as pessoas ao menos poderiam fugir da cidade com menos pressa. E quanto a Halma, ela nota que havia algum outro motivo que os impediu de comunicar à cidade. No caso, ela sugere que eles estejam por trás do descontrole do labirinto, porém Misty diz que na verdade a ordem de manter a situação em segredo partiu de uma pessoa do alto escalão. E ao analisarem melhor a situação, Klaus e os outros notam que a capital real fica longe do labirinto que perdeu o controle. Como Mardat fica no meio do caminho do labirinto até a capital, eles acreditam que o responsável por aquilo quisesse justamente sacrificar Mardat. E quanto àquelas construções estranhas na cidade, Halma acredita que essas coisas seriam obras que Misty fez com o intuito de proteger a cidade do ataque que estava para chegar. E quanto a ele, Misty propõe fazer um acordo com ela. Ele precisa de um corpo que contenha mais energia mágica que qualquer outra pessoa no mundo, ou seja, o corpo de Halma. E caso ela faça isso, Hanzun promete que irá até o nível mais profundo e derrotará o Senhor do Labirinto. Mas ouvindo isso, Laos se lembra que o Senhor do Labirinto de Mardat ainda não foi encontrado, mas Hanzun tenta ludibriá-lo, dizendo que já tem uma ideia de onde o Senhor do Labirinto esteja. Caso eles consigam derrotá-lo, o compartilhamento de magia dos monstros será cortado e, consequentemente, o descontrole do labirinto terminará. E ao ouvir isso, Halma decide colaborar com o plano deles. Enquanto eles conversam, Lyra e seu grupo continuam combatendo o caos da cidade, até que de repente, eles são surpreendidos por uma horda de ogros gigantes. Nisso, Sig pede a ajuda de Ronaldo para atacar aqueles monstros com força total. E quanto ao Laos e seu grupo, eles finalmente retornam para a cidade para colocar em prática o plano de Misty. E antes de se despedir de Laos, Halma deixa claro que mesmo que eles estejam colaborando com o Misty,
ele não pode baixar a guarda com o velho. E assim que ela entra no dispositivo mágico, Halma cria uma muralha com a sua magia. E ao verem aquele muro misterioso, os moradores se questionam sobre aquela coisa. E embora não saibam o que está acontecendo, eles aproveitam essa proteção para derrotar os monstros que já estão na cidade. E quanto ao Sig, ele recebe a ordem de seu mestre para dar uma pausa na luta, pois a falta de fôlego dele deixará seus golpes ineficientes. E além disso, como os aventureiros foram ao local, os monstros daquela área já estão praticamente acabados. E assim que Laos e os outros encontram seus amigos, ele conta sobre o plano de Missy com Halma e diz que Halma pode acabar morrendo, pois o dispositivo que ela entrou consome toda a magia dela, e mesmo que ela apague por exaustão, o aparelho continuará consumindo a energia dela até que ela acabe empacotando. E de repente, uma criatura perigosa começa a sobrevoar o local. Nisso, Sig reconhece aquele monstro como o Grifo, que no caso é um monstro extremamente poderoso, ao ponto de acabar até mesmo com uma horda de aventureiros altamente qualificados. Nisso, a criatura começa a bater na muralha, e embora não consiga destruí-la, os impactos causados a ela drenam mais magia que a alimenta. E isso vai deixando Halma mais fraca a cada batida. Nisso, Laos se sente responsável por Halma e corre para ajudá-la, afinal ele não a impediu de se colocar naquela situação. Então Ronaldo decide lutar do lado dele, por também se sentir culpado pela situação de Halma. E quanto aos outros, eles rapidamente dão um jeito nos monstros ao redor, até que de repente, um Fenrir poderoso aparece por lá, do nada. Ao notar a seriedade da situação, Ronaldo pede para Laos e os outros cuidarem do Fenrir enquanto ele luta com o Grifo. E seguindo com a luta, Laos defende o ataque do Fenrir, que pretendia atacar a arma, e em dado momento, Laos é ferido gravemente no braço pelo Fenrir. Nisso, Sig assume a luta no lugar dele e manda Narciana e as outras se apressarem para ajudá-lo. Nisso, Lyra usa sua magia de cura no braço de Laos. Enquanto isso, Arma e Lyra são feridas pelo monstro, então Laos tenta ajudá-las, mas é ferido novamente. Nisso, Narciana parte o ataque contra o Fenrir para vingar o ataque ao Laos, e ela então acaba sendo ferida no braço. E embora o Fenrir pareça o campeão daquela luta, Laos sorrateiramente consegue atingi-lo pelas costas. Afinal, Narciana era apenas a isca para que ele pudesse derrotar a criatura. E após Narciana desmaiar e acordar à tarde, todos achavam que os problemas tinham sido resolvidos, e Hanzum do nada reaparece e puxa Narciana para um de seus portais à força, raptando a garota. E ao finalizar os montes da cidade, Ronaldo volta seu olhar para a muralha e pede para que ela aguente até o descontrole do labirinto acabar. E quando as crianças, elas sugerem que o Ronaldo e os outros aproveitem para descansar, já que as coisas aparentemente deram uma acalmada. E quanto a Sheila, ela informa que todos voltaram bem para casa, com exceção de Narciana. Enquanto o Hanzum, ele vai até Missy com Narciana, que prontamente ameaça atacá-lo. Nisso, Missy já para com a sua magia e pergunta se ela já ouviu falar a respeito do dragão maligno. Nisso, ela responde que sim, e Missy pede para ela lhe contar mais a respeito dessa criatura. Então, Narciana explica que o dragão maligno foi uma criatura assustadora que apareceu há cerca de 200 anos com o intuito de destruir o mundo. Porém, ele foi morto por um herói antes que pudesse colocar o seu plano perverso em prática. Enquanto isso, Ronaldo diz para Laos e os outros que o dragão não foi derrotado por completo. No caso, o herói apenas conseguiu afastá-lo temporariamente, afinal, a humanidade já teve que enfrentar esse mesmo dragão em várias eras diferentes. Isso, Ronaldo explica que ao ser derrotado, o dragão maligno se recupera e volta ainda mais forte do que antes. E esse evento sempre ocorre a cada 200 anos, o que significa que já está quase na hora dele ressurgir. E voltando ao Mishi, ele conta essa mesma história para Narciana e diz que os vários distúrbios que ocorreram recentemente são todos prenúncios desse ressurgimento do dragão maligno. E ao ouvir isso, Narciana pergunta pelo herói que derrotará o dragão novamente. Porém, Mishi deixa claro que dessa vez eles não possuem nenhum herói para bater de frente com a criatura, afinal, não há nenhum sinal de que ele virá ajudá-los. Embora ele não possa ser derrotado, ainda assim há uma pessoa capaz de ao menos colocá-lo para dormir, e essa pessoa é a própria Narciana, pois a cor azul do cabelo dela é a prova de que ele é capaz disso. Afinal, a princesa adormecida no Conto das Fadas, em que o dragão maligno aparece, tem o cabelo azul, e para piorar as coisas, Ronaldo diz que o chanceler responsável por usar Narciana contra o dragão não vê problema em sacrificar uma grande parte das pessoas se for para salvar a maioria. Além disso, o motivo para eles não terem uma muralha na cidade é justamente porque o chanceler não aprovou a construção de uma. E ele fez isso justamente para deixar com que os monstros destruíssem a cidade. Afinal, isso obrigaria a todos os moradores e até reis para pedirem a ação dele. E, consequentemente, ele teria o controle da economia local em suas mãos e poderia aprisionar os seus adversários sem muitos questionamentos. E ao ouvir tudo isso, Narciana se irrita com o chanceler, o chamando de maluco, mas para piorar as coisas, todos sabiam que o dragão maligno ressurgiria no labirinto de Mardat, e mesmo assim, não avisaram nada aos moradores. E nisso, Laos nota que Missy tomou medidas desesperadas para construir uma muralha sem ser pego pelo chanceler, pois, diferente desse sujeito, Missy ainda quer salvar o máximo de pessoas possível, e para Ronaldo, Missy provavelmente irá tentar derrotar o mestre do labirinto, pois isso fará com que o descontrole acabe imediatamente, mas se isso não der certo, ele ao menos terá a Narciana ao seu lado para lidar com o inevitável retorno do dragão maligno. Dito isso, ele sugere ir ao ponto mais baixo do labirinto, onde Missy possivelmente estará. Enquanto isso, Narciana se depara com um cíclope gigante no caminho, e se assusta ao ver um monstro desse nível, porém Missy lembra que eles estão no ponto mais profundo do labirinto de Mardat, o que torna natural a aparição desses monstros desse nível no local. E de repente, Laos e os outros finalmente encontram Narciana, mas antes ele tem que derrotar alguns monstros e o faz com muita facilidade, e Missy por sua vez devolve a garota sem muita cerimônia. Porém,
Porém, ele explica que para conseguirem usar os poderes de Narcena com a Princesa Adormecida, eles precisarão derrotar o Mestre do Labirinto. Afinal, por ele ser um elfo, Mist não poderá acabar com o Mestre do Labirinto por suas próprias mãos. E além disso, ele passa a tarefa para Lawce e seus amigos. E durante a conversa, Mist diz que toda a energia do labirinto é coletada pelo Mestre. Em seguida, é entregue para o Dragão Maligno, pois só assim ele é capaz de despertar. Portanto, se eles acabarem com o Mestre do Labirinto antes, eles poderão evitar o surgimento da criatura. E no meio da conversa, eles são interrompidos pelo Mestre do Labirinto, que já chega chegando, colocando todos para falar de boca cheia com seus lasers, mas no fim, Lawce saca sua espada e acaba com a criatura facilmente. E embora eles acreditem que tudo foi resolvido, o dragão aparece de surpresa, fincando suas garras em Hanzun. Nisso, Mist nota que ele já tinha conseguido acumular o poder o suficiente, e quanto ao dragão, ele pede para Mist entregar o seu corpo para ele em troca da vida de Hanzun. Mas ao ouvir isso, Hanzun pede para ele não fazer o que o dragão está pedindo, pois a vida dele não é mais importante que o destino do mundo. Isso, Mist decide sacrificar a vida de Hanzun e começa a conjurar a sua magia para selar o buraco em que o dragão está. Mas assim que percebe uma certa hesitação em Mist, o dragão aproveita isso para prendê-lo com suas garras e consegue finalmente tomar o controle do corpo do velho. Nisso, Hanzun cai no chão e é acolhido por Lawce, e quanto ao dragão, ele usa o poder de Mist para tentar destruir a muralha em volta de Mardad. E ao notar a criatura quase alcançando seu objetivo, Lawce e os outros começam a se preocupar. Enquanto a batalha come solta, Halma continua cedendo a sua magia para fortalecer a barreira, e ao ver Mist em sua frente, ela o questiona sobre ele ter dito que iria derrotar o Mestre do Labirinto, coisa que ele não fez. Afinal, ele acabou tendo o corpo tomado pelo Dragão Maligno com muita facilidade, algo que ela não esperava de seu mestre, já que ele sempre foi um mestre incrível. E embora ela o critique por isso, Halma nota que não está em condição de apontar o dedo para ninguém, afinal ela também não se encontra em uma situação muito boa. E quanto ao Mist, ele começa a preparar a próxima debandada de monstros do labirinto, que deixa Lawce visivelmente em choque. Enquanto isso, os caçadores analisam essa nova onda de monstros e deduzem que hajam muito mais monstros que a última vez. O Sheila fica assustada, então Marnell tenta tranquilizá-la, dizendo que eles continuarão seguros enquanto a barreira de Halma seguir em pé. Afinal, com ela, os monstros não conseguirão ter acesso à cidade. Isso, um dos garotos o lembra que se os monstros continuarem crescendo lá fora, eles não poderão deixar a cidade por um bom tempo. Então Sheila pergunta por quanto tempo a barreira irá protegê-los, mas ao ouvir essa pergunta, Marnell fica sem respostas. Enquanto isso, Lawce explica que o dragão maligno ainda não pôde manifestar a sua verdadeira forma naquele mundo, portanto, o braço que feriu Hanzun é formado pela condensação de mana da criatura, o que por sua vez dificulta a cura da ferida de Hanzun, mas ao prosseguir usando a sua magia de cura nele, Lawce consegue deixar Hanzun consciente. Ele por sua vez pede para Lawce perdoar as ações de Mist, afinal, ele é o seu benfeitor, pois por ser um órfão do labirinto, Hanzun sempre era rejeitado por todos, já que ninguém precisava dele, mas mesmo ele sendo ninguém, Hanzun foi acolhido por Mist, que além de dar um lugar para ele ficar, também ensinou tudo que ele sabe hoje em dia e tudo que ele usou para conseguir sobreviver naquele mundo. Embora Mist tenha sido cordial com ele por realmente ser um homem bom, Hanzun sabe que ele também fez isso para esconder o fato dele ser um elfo, afinal, Mist poderia usar Hanzun como intermediário entre ele e os humanos, mas mesmo havendo a possibilidade dele apenas ter sido usado, Hanzun diz ter sido grato por tudo que aprendeu com seu mestre, e além disso, ele acredita que Mist realmente gostou dele em algum ponto, afinal, ele deu uma leve hesitada quando o dragão maligno mandou escolher entre Hanzun e o restante do povo, e para ele, isso já é o suficiente para deixá-lo feliz. Isso, Lawce diz que não apenas Mist o valoriza, pois ele também considera Hanzun como seu amigo desde o dia em que eles se conheceram, e quanto a Hanzun, ele diz que também o considera como seu amigo, e é justamente por isso que ele pede para Lawce deixar a cidade e não se envolver nos problemas que ela enfrentará logo mais. E ao ouvir isso, Narcena diz que ele está sendo muito arrogante. Além do mais, ela não o considera como amigo do Lawce, afinal, um amigo de verdade não iria ficar escondendo tantas coisas assim. E ao ouvi-la exaltada, Lawce pede para Narcena parar, e quanto a Hanzun, ele pede para Lawce parar de tentar curá-la, afinal, os esforços dele serão em vão no final. E além disso, Hanzun acredita que está apenas sofrendo um castigo merecido. Nisso, Narcena se coloca contra ele, dizendo que Hanzun deve sobreviver para pagar as consequências do que fez. Então Lawce segue o curando. Enquanto isso, os aventureiros da cidade se preparam para lutar contra os monstros, e seguindo com Lyra, ela se encontra com Lawce e explica que Marnell e os outros resolveram sair para lutar contra os monstros, pois dessa forma eles poderão evitar que as feras continuem batendo na barreira, e assim ela durará por mais tempo. E quanto a Amires, ela começa a agitar os caçadores, dizendo que eles receberão muito dinheiro assim que a luta acabar, porém ela deixa claro que não será ela quem irá pagá-los. No caso, eles devem ir até a guilda depois para cobrá-los. Enquanto isso, Ronaldo pergunta ao Sig o que ele pretende fazer e diz que ele ainda tem a opção de fugir da cidade, caso esteja com medo. Mas ao ver isso, Lyra lembra que independente para onde eles fujam, uma vez que o dragão maligno reviva, o mundo inteiro estará em risco de ser destruído. Portanto, fugir agora não tem mais o menor sentido. Nisso, Sig diz que o seu plano atual é lutar ao lado de Ronaldo até o fim. E voltando a Lawce, ele pede para Narcena ficar por ali enquanto ele vai lutar com Ronaldo e os outros. E dito isso, eles atacam Mist, que ao vê-los os chama de estúpido, pois eles próprios decidiram acelerar suas mortes. Enquanto a Narcena ela fica vendo a luta de
de longe, se sentindo impotente por não poder ajudá-los em nada, pois ela não pode chegar perto do dragão maligno por ser a princesa adormecida. E no meio da luta, Lau se é arremessado na direção do inimigo por Armia, e ele então ergue a sua espada na esperança de acertar Misty, mas ao invés disso, ele que é golpeado por Misty. Ao ver isso, Narcina se desespera e começa a gritar por ele, e Lau se cai no chão todo derrotado. Nisso, Hanzun manda Narcina ir logo ajudar Lau, se caso contrário, ela com certeza irá se arrepender depois. Ao ver isso, Narcina finalmente toma uma decisão e se move em direção ao Laos. Enquanto isso, Ronaldo e Sig fazem o mesmo, enfrentando muitos em seu percurso, até que de repente, Narcina consegue ultrapassá-los, alcançando Laos antes de todo mundo, e ela então nota ele muito ferido e cai de joelhos desesperado, e quanto a Halma, ela começa a apresentar dificuldades para manter a barreira de pé devido aos ataques dos monstros. Nisso, Ronaldo nota que eles precisarão dar um jeito de evacuar as pessoas da cidade antes da barreira vir abaixo, mas em contrapartida, Narcina decide continuar lutando e diz estar disposta a usar o poder da Bela Adormecida, mas ao ouvi-la dizendo isso, Ronaldo pergunta se ela sabe o que acontecerá caso ela realmente use esse poder. Nisso, Narcina deixa claro que está disposta a tudo se for para acabar com o inimigo. Então Ronaldo informa que a Bela Adormecida de fato é capaz de colocar o dragão do mal para dormir. No entanto, esse poder só irá controlar o dragão por cerca de 10 anos. Dito isso, ele pergunta se ela ainda pretende tentar usar esse poder. E ao ouvir isso, Narcina nota que de fato 10 anos de paz é pouco tempo, mas ainda assim Narcina acredita que isso é melhor do que deixar o dragão à solta. E além do mais, Narcina diz que Lau se poderá encontrar o herói ao longo desses 10 anos, afinal, ela confia 100% no potencial dele. Dito isso, ela se aproxima de Misty, que está tomado pelo dragão maligno, e manda o dragão ir em frente e devorá-la. Nisso, ele começa a obedecê-la aos poucos. Então Ronaldo explica que o dragão maligno não é capaz de superar o desejo de querer devorar a Bela Adormecida que é Narcina, e por isso não está hesitando em obedecê-la. Nisso, o dragão pergunta o porquê dela estar indo em sua direção sem medo algum, e quanto a Laos, ele observa Narcina se aproximando do dragão maligno e sussurra pedindo para ela fugir. E no meio disso tudo, Laos acaba deixando seu poder oculto escapar de novo. Então o dragão maligno estranha tamanho poder, se compara até mesmo com o poder de um deus, mas logo ao dizer isso ele deduz que esteja exagerando um pouco e acredita que Laos deva ter feito alguma coisa. Nisso, Misty começa a falar com o dragão maligno através de sua mente e diz que mesmo sendo um dragão maligno, há coisas que nem mesmo ele sabe. E seguindo com Laos, ele começa a espancar o inimigo de forma descontrolada, o que começa a preocupar Ronaldo, pois ele acredita que Laos não poderá voltar ao normal e acabará perdendo o controle. Enquanto isso, Narcina observa Laos de longe e pede para ele tirar aquela aura sinistra de dentro dele, pois ela quer que ele volte a ser o mesmo Laos de sempre. Dito isso, ela entra no meio dos ataques, então Laos se para na hora, evitando acertá-la, e após isso, Laos é aconselhado a acabar logo com o dragão maligno, porém ele hesita, já que o monstro está com o corpo de Misty, portanto, matá-lo significa matar o Mestre também. E ao vê-lo hesitando, o próprio Misty pede para ele ir em frente e deixa claro que ele já teve uma vida muito longa. Nisso, Laos retira sua espada da bainha com um olhar triste, então Narcina pede para ele deixar ela cuidar daquilo por ele, afinal, ela quer ajudar ele a carregar aquele fardo. Nisso, os dois juntam suas mãos e acertam Misty juntos. Feito isso, Misty consegue ter o controle de seu corpo uma última vez e diz que eles fizeram bem em tê-lo golpeado, pois isso fez com que o retorno do dragão maligno pudesse ser impedido por hora. E além disso, Misty diz que a mana que dominou a região também está diminuindo, portanto, o descontrole do labirinto logo acabará, e tudo isso graças ao bom trabalho conjunto de todos eles. E ao ver Misty naquele estado, Hanzun aproveita para se abrir com ele, dizendo que Misty foi como um pai para ele. E quanto ao Misty, ele termina seus últimos momentos dizendo que Hanzun foi como um filho jovem demais para ele. Enquanto isso, Halma sai do dispositivo de mana e dá de cara com Ronaldo, que aparenta estar um tanto machucado, porém ele a lembra que jurou protegê-la com a sua própria vida, portanto, ele só cumpriu com o que havia dito. E após tudo isso, Amy é designada por Hanzun a ser a nova mestre da guilda, pois ele acredita que ela desempenhará esse papel melhor do que ele. E quanto ao Laos, ele conversa com Narcina sobre seus novos planos agora que o dragão maligno foi afastado. No caso, ele quer iniciar uma viagem à procura do herói, porém ele pede para Narcina acompanhá-lo nessa jornada, e como o sonho dela sempre foi formar um grupo com ele, Narcina aceita na hora o pedido dele. E olha que ele não pediu em namoro, não falou que ama nada, tá? Só pediu pra ela ir junto, bora comigo, é nóis, amigão, e é isso. Que bosta. E no dia seguinte, antes de partirem, ele recebe uma marmita de Sheila. Em seguida, partem em viagem a pé. Nisso, os outros observam eles indo embora. Então, Armia pergunta se eles realmente deveriam deixar os dois sozinhos. E Lyra diz que sim, afinal, eles não podem atrapalhar a decisão dos dois. Além do mais, Sig diz que eles certamente irão vê-los novamente em algum outro labirinto por aí. E esse foi o final do anime, que apresentou um romance do começo ao fim. É, muito bom. Esse anime tem que melhorar bastante pra poder chegar a ser ruim. Mas, de toda forma, esses foram os 12 episódios que completaram esse anime. Caso você tenha gostado, comenta aí embaixo que eu gostaria muito de entender você. E eu vejo vocês no próximo anime, na próxima temporada, que se inicia agora em janeiro. E eu vejo vocês lá. Fui!